Pastor Benilton Alan, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Para quem ainda não te conhece, depois você dê as suas... Se apresente, por favor, mas dê primeiro aí suas considerações. Boa noite, na graça e na paz em Cristo Jesus. Estou feliz de poder estar de volta aqui no GuigoCast. Guilherme, Léo, foi muito bom a nossa última conversa aqui o ano passado, né? Foi o ano passado nós estivemos aqui. E o Senhor Deus nos concede a oportunidade de nós estarmos aqui de novo, né? E esse ambiente é um ambiente assim gostoso, a gente sente a presença de Deus aqui quando a gente faz a oração inicial, né? As pessoas elas não têm essa noção, né? Que antes de nós começarmos aqui a gente faz a oração inicial e nós sentimos a presença de Deus aqui de uma forma muito marcante, muito extraordinária. Fico feliz de poder estar com vocês aqui. Bom, eu sou o pastor Benilton Alan, o Heavy Benny, né? Nas redes sociais. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sou conferencista e pregador itinerante há 28 anos, desde o ano de 1997. Eu sou casado com a irmã Karina, que deve estar nos assistindo nesse momento. Eu mando meu beijo especial para ela. Eu sou pai desse rapaz pequenininho que está aqui me acompanhando, João Wesley, e tenho procurado servir a Jesus através da minha vida, através do meu testemunho, através da minha história. Tenho granjeado coisas extraordinárias durante a vida. Lutas nós temos, provas nós temos, batalhas nós enfrentamos, mas nós temos a convicção certa que nós estamos fazendo o querer e a vontade de Deus. E me sinto muito bem de poder mais uma vez estarmos falando sobre tudo que for necessário na obra de Deus, sobre o reino de Deus, e temos muitas coisas para tratar aqui hoje para a glória de Deus. Glória a Deus, pastor. A gente agradece ao Senhor Jesus Cristo e a gente sabe que é Ele que prepara essas mesas e o tempo é dele, o momento é dele e é tudo para Ele, porque é só dele todas as coisas. E eu louvo ao Senhor Jesus por ter o pastor aqui mais uma vez. Obrigado. Abençoado, que Deus te use poderosamente. Você sabe que eu estava falando com o João ali fora do ar agora, que essa é a primeira vez que eu faço um repeteco, né? Eu já estou fazendo uma série de podcasts já há mais ou menos uns 2 anos, e essa é a primeira vez que eu faço um repeteco. E eu fico muito feliz de serem vocês, né, que me convidaram para esta oportunidade outra. E se saiu tanta coisa muito bem extraída da primeira, tenho certeza que hoje também vai sair bastante coisa, e nós temos um assunto especial aqui que já nós vamos adentrar nele com profundidade. Com certeza. E pessoal, você que está chegando aqui agora, o pastor Benilton Alan já gravou aqui no ano passado. Foi poderoso. Eu recomendo você voltar lá na aba do YouTube ao vivo e assistir, porque Deus se fez presente. E eu tenho certeza que Ele irá se fazer presente aqui mais uma vez. Amém. Né? Para honra e glória de Deus. Amém. Pastor, hoje nós não colocamos um tema específico, nós colocamos como entrevista. Sim. Mas eu quero abordar algo direto. Sim. Que é sobre rejeição. Perfeito. Que é sobre rejeição. E eu sei que você tem uma palavra sobre isso. Como você comentou lá na primeira vez que você veio, gravou. Recomendo você voltar e assistir. Você que foi rejeitado, você que se sente esquecido, você que tem esse vazio, tem esse trauma, entra lá. Porque eu tenho certeza que vai ter muita direção de Deus para a sua vida. E hoje eu quero abordar mais profundamente sobre esse tema. Eu sei que você escreveu um livro também, e eu quero que você fale sobre isso e já ir abordando esse assunto para a gente ir direto, porque eu quero receber muita palavra hoje. Então, quando eu recebi o convite de vocês, eu fiz questão de inserir a questão do livro. Eu sou pregador há 28 anos e talvez os pregadores que começaram a pregar na mesma época que eu, talvez eu seja o pregador que ainda não tinha escrito nada. E eu precisava de alguma coisa assim que marcasse, eu precisava de alguma coisa assim que fizesse a diferença. E para fazer a diferença escrevendo algo que ficasse para sempre, é óbvio que tinha que ser alguma coisa conectada com a minha história. E aí estamos nós aqui outra vez para falar do meu testemunho. Quem não me conhece, eu sou portador de TEA, eu tenho transtorno espectro autista nível 1. E todo mundo fica assombrado quando eu falo isso, porque quando se fala de autismo, se fala de alguém que tenha dificuldade na comunicação, se fala de alguém que tem dificuldade na socialização, e eu enfrentei todos esses processos até um certo ponto da minha vida. Eu andei pela primeira vez, eu tinha 3 anos de idade,
Eu falei pela primeira vez, eu tinha 4 anos de idade. De 4 até 13 anos, a minha comunicação e a minha socialização era a pior possível. Eu só tinha um acesso mais claro e mais limpo com a minha saudosa mãe e com a minha querida irmã, mais nova, caçula. Com as outras pessoas eu tinha muita dificuldade. Eu sempre tive uma aproximação muito grande com as pessoas do sexo feminino, com as mulheres, porque as mulheres sempre olharam para mim com carinho como de proteção, como se fosse um carinho materno. Então, e quando eu tinha relacionamento com os homens, os masculinos no caso, sempre tinha aquela coisa das pessoas não entenderem as minhas condições, o meu espectro, e durante toda a minha infância, as dificuldades foram enormes, além da comunicação, da interação, além da comunicação, além da socialização, eu tinha muita dificuldade com a coordenação motora. E mais alguns outros peripécias, alguns outros problemas, algumas outras estereotipias que me causaram várias complicações. E dentre as complicações que eu enfrentei durante a maior parte da minha vida por causa do TEA, surgiu a rejeição. Uhum. Só que essa rejeição, ela foi canalizada por causa do TEA ser algo muito maior do que a rejeição, ela foi canalizada durante algum tempo. E quando Jesus fez aquele milagre que eu contei o testemunho para vocês da primeira feita, no dia 25 de agosto do ano de 1990, que Jesus me batizou com o Espírito Santo, e quando ele me batizou com o Espírito Santo, ele mudou a minha mente para ser alguém sociável, para ser alguém comunicativo, e uma semana depois eu subi num púlpito de verdade pela primeira vez e comecei a pregar o Evangelho. Então a tal da história da rejeição, ela foi canalizada, e algumas coisas que eu enfrentei ali entre 5 até 13 anos, eu meio que deixei num esquecimento que não foi tão bom assim. Só que a partir desse momento em que agora eu sou sociável, a partir desse momento que eu sou comunicador, a partir desse momento que eu me torno um pregador, porque eu tenho um ministério há 28 anos, né? Uhum. Mas eu prego mesmo há 35 anos. Desde quando Jesus fez essa obra gigantesca na minha vida, no ano de 1990, eu comecei a pregar, só que eu comecei a enfrentar algumas barreiras nesta área das rejeições e do desprezo. E essa rejeição e esse desprezo, quando não tratado, ela vai causando corrosões nas nossas almas, ela vai causando erosões nas nossas, nos nossos sentimentos, no nosso coração e tudo mais. E eu fui carregando isso durante muitos anos da minha vida. Muitos anos da minha vida. Uhum. Eu senti o olhar de rejeição por várias situações. Eu, para quem me conhece, aqui no estúdio as pessoas não conseguem notar, né? Mas quem me conhece de pé, por exemplo, sabe que eu tenho 2,3 metros de altura. Eu sempre me achei meio desconjuntado pela altura que eu tinha e me senti às vezes rejeitado por isso. A minha cor de pele, e a gente fala de racismo hoje, que é uma coisa bem falada, bem comentada, sim, também foi motivo de muitas vezes eu estar no sentido das rejeições. O meu estado social, eu sou da periferia, nasci na periferia, os meus pais de índole muito simples e tudo mais, também isso causou algum tipo de rejeição e desprezo. Então foi juntando uma série de acontecimentos, uma série de situações, uma série de problemas, uma série de dificuldades voltados à rejeição e desprezo, que estouraram lá na frente e causaram talvez os maiores problemas da minha vida. Então, quando o Senhor Deus ele começou a fazer um processo de cura, e que a gente vai entrar já nesse processo com as perguntas que vocês vão fazer para mim já, começou a surgir a ideia de falar sobre rejeição, falar sobre desprezo. Foi quando, no ano de 2006, eu lendo o livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo 3, que o profeta fala sobre Jesus, né? Que era desprezado, o mais indigno entre os homens, e olhando nós para ele, não víamos nenhuma beleza para que o desejássemos, ele era indigno e por aí vai. Foi aí que surgiu a ideia de falar sobre rejeição e desprezo, tendo como primeiro parâmetro o próprio Jesus. Glória a Deus. Então, e é algo real, não era algo que você estava criando na sua mente. Não. Você via esses acontecimentos. E é o que acontece muitas vezes. Por que eu estou falando isso? Quantas pessoas estão sofrendo uma rejeição e não conseguem abrir para ninguém? Às vezes nem para o próprio pai, nem para a própria mãe. Às vezes a rejeição vem do próprio pai e da própria mãe também. Também. Sim. E isso fica sendo guardado. Sim. Meu, imagina isso. Tem pessoas hoje que infelizmente ceifam a sua própria vida. Sim. Porque a rejeição, o desprezo leva ele a uma crise de depressão ou coisa do tipo, que leva-o por esse caminho. Você tá correto. Na época eu acho que até era maior, né? Porque assim, hoje, se muito se fala,
muito tenta combater, né? Naquela época, muitas vezes, quando você falava alguma coisa, falava assim, vai virar homem. Na realidade, tipo assim, havia aquela coisa que, tipo assim, né? Não havia espaço para a pessoa ter esse tipo de sentimento, né? Era considerado, me perdoe a expressão franca, era considerado frescura, né? Sim, total. E você entende que isso é uma falta da pessoa não conhecer a sua verdadeira identidade? Então, todo homem, ele tem, vamos dizer assim, sentimentos frágeis, né? Todo homem, todo ser humano, ele tem os sentimentos frágeis. E a grande verdade é que nós vivemos num mundo de cenas. Nós vivemos num mundo de aparências. Nós vivemos num mundo... inclusive, eu uso a palavra hipocrisia, que vem do Hipócritas, né? A hipocrisia, na realidade, é você usar uma máscara para você esconder o seu verdadeiro eu. Então, com essa necessidade de aceitação a todo custo na sociedade que nós vivemos, então a gente acaba se escondendo atrás dessas máscaras e achando que a gente está fazendo bem pra gente, e na realidade nós estamos fazendo muito mal para nós mesmos. Sim. Porque quando você esconde os seus sentimentos, quando você esconde o seu sofrimento, quando você esconde a sua dor, você não está colocando um bálsamo nele, você não está colocando o metiolate, você não está colocando o desinfetante, você não está colocando vamos dizer assim, o que desintoxica. Você simplesmente está cobrindo. Era mais ou menos igual o sacrifício antes da cruz do Calvário, né? E só pra Sim, claro. Você sempre foi crente? Sua família sempre foi cristã, não? Eu sou cristão desde o ano de 1983, quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, quando os meus pais se converteram. Os meus pais eram católicos. A minha mãe batizou os filhos todos na igreja católica. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, que foi batizado na igreja católica. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu, que foi batizada na igreja católica. E eu fui batizado na igreja católica. Só que no ano de 83, o meu pai foi convidado meu pai era motorista de ônibus na época, e o rapaz que era o cobrador do ônibus que ele dirigia, era crente, e convidou meu pai para a igreja. E aí o meu pai foi à igreja e foi tocado pela palavra, aceitou a Jesus. Depois a minha mãe aceitou a Jesus e todos nós seguimos o caminho. E há 42 anos nós seguimos essa fé. Glória a Deus. Por que eu fiz essa pergunta? Claro. Automaticamente eu acredito... Não, é uma regra, mas eu acredito que deve ser não levado como uma regra, mas como uma obediência. Sim. Né? Uma obediência. Se você hoje entendeu que Cristo te chamou e você confessou ele, você automaticamente vai querer conhecer mais sobre ele. Sim. Como? Meditando na palavra de Deus. Perfeito. Isso aconteceu com você? Eu posso dizer que pelo fato de ter hiperfocos, por causa do autismo, eu fui uma criança muito diferente das demais. Por exemplo, eu ralho com aquele rapaz ali para ele ler a Bíblia. E tem que pegar no pé constantemente para ele ler a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Sim. Então eu sempre tô ali insistindo com isso. Eu falo com a minha esposa, adulta, a mesma coisa, que ela precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Sim. Eu, desde garoto, vendo meu pai lendo a Bíblia, vendo a minha mãe lendo a Bíblia, eu me interessei por aquilo. E nós começamos a ler a Bíblia de forma historiada. Meu pai comprava livros figurados com histórias bíblicas e tudo mais, e eu comecei a ler a Bíblia daquela forma. Tanto que aos 8 anos de idade, excepcionalmente, eu fiz o meu primeiro curso bíblico chamado Deus Ama Você, do Instituto Cristão Internacional, que era em Campinas. E o curso Deus Ama Você eu fiz lá, respondendo algumas perguntas na prova e tudo mais. E eu tenho o diploma, até hoje guardado, o diploma entre os meus diplomas que eu tenho lá em casa. Esse talvez seja aquele que eu carrego com mais carinho, sabe? Porque foi o primeiro. Sim. E para você ter uma ideia da minha aplicação pela leitura e o meu hiperfoco pela leitura bíblica, aos 10 anos eu li a Bíblia de ponta a ponta pela primeira vez. É muito difícil encontrar uma criança com 10 anos de idade fazendo isso. Por que eu fiz essa pergunta? Eu tô entrando em linhas. Claro, né? E em pontos desde o começo pra gente ir construindo algo pra quem tem esse sentimento. Esse processo, correto. Tá? Esse processo, esse sentimento. E quando você começou a meditar na palavra de Deus, automaticamente foi reconstruindo algo em você? Você sentiu que você, como um vaso, nas mãos do oleiro, foi sendo modificado? Veja só, eu sempre tive muita dificuldade de aceitação no meio das pessoas. Eu tive dificuldade de aceitação por parte da família, eu tive dificuldade de aceitação no meu período escolar, eu tive dificuldade de aceitação na igreja, quando a gente começou a frequentar a igreja junto com
crianças, adolescentes da mesma idade. Sim. E eu confesso que muitas vezes eu me encontrava num beco sem saída. E a minha única esperança, por exemplo, de encontrar uma forma de vencer essa rejeição, esse desprezo e tudo mais, eu vi em Cristo. E eu só vi em Cristo isso porque eu li a palavra. Então, lendo a palavra, eu fui fazendo uma reconstrução da vida. Só que a vida cristã, o cotidiano, você já leu o Peregrino, já, não leu do John Bunyan? A vida cristã, ela é feita de altos e baixos. Altos e baixos. Então, por mais que eu leio a Bíblia, por mais que eu estou buscando, por mais que eu estou ali ou coisa parecida, mas aparecem, vamos dizer assim, pedras pelo caminho, aparecem obstáculos pelo caminho, aparecem situações pelo caminho que fazem talvez você parecer que você está voltando lá na estaca zero de novo. Aí você torna a vir para a Bíblia de novo para se reconstruir. Torna a vir para a Bíblia de novo para se reconstruir. Então, durante muito tempo da minha vida, entre adolescência e juventude, eu fiquei nesse ioiô, sabe? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vivenciando a rejeição e o desprezo e tentando, vamos assim, resolver e não resolvendo. É claro que hoje, quase 50 anos de idade, uma vida experiente, experimentada, várias experiências com Deus, talvez eu consiga lidar melhor com a tal da situação chamada rejeição e desprezo. Mas nessa época, mesmo lendo Bíblia, mas era um sobe e desce, sobe, desce, sobe, desce, e eu entendo que muitas pessoas vivem algo parecido como eu vivi também. Mas olha só que interessante. Você teve os altos e baixos. Sim. Mas nesses altos e baixos, em nenhum momento você deixou a Bíblia e de meditar na palavra. E quando isso acontecia, você disse que precisava se reconstruir. Exato. E essa reconstrução era na Bíblia. Exato, na palavra, sempre. Meu Deus do céu. Sempre na palavra. Não tem outro tipo de reconstrução, sempre na palavra. Não tinha para onde correr. Havia um momento, por exemplo, que quando eu comecei a pregar, eu era muito diferente, né, por causa de ser um autista, então tinha algumas, como eu posso dizer assim, eu tinha algumas características que algumas pessoas tinham dificuldade de me compreender e de entender realmente o que eu seria. Então, zombaria, gozação, as pessoas não me levaram a sério, as pessoas não me darem púlpitos, as pessoas não me darem oportunidade, as pessoas acharem que aquilo não era para mim e tudo mais. E você sabe quando as pessoas batem a porta na sua cara, isso começa a te ferir, começa a te machucar bastante. E eu não tinha para quem recorrer. Eu tinha minha querida saudosa mãe, o meu pai pouco me entendeu na vida, meu irmão tinha um outro tipo de vida, a minha irmã me ajudava bastante em algumas coisas, mas fora esse ciclo de pessoas eu não tinha para onde recorrer. Então a palavra sempre foi a minha fonte de reconstrução, mas é como eu disse, eu cresci uma casinha aqui, aí baixava aqui, crescia uma casinha aqui, baixava aqui, mas nunca me ausentando do propósito principal que é a palavra. E olha só que interessante, mesmo em portas fechadas, não impediu Deus de te dar um mundo aberto de oportunidades e te fazer o homem que você é hoje. Internacional hoje, hein, gente? Vamos falar sobre isso já. Pois a última vez que eu vim aqui eu não tinha nem noção que isso iria acontecer, né? Não tinha nem noção. Olha só que bênção. Pois vamos falar sobre isso já. Então, assim, para você ver, hoje as pessoas podem estar chorando hoje por uma porta que foi fechada. Sim. Mas ao invés de você chorar e lamentar, se levante e se esforce na oração. Sim. Perseverando que Deus tem algo melhor para você, porque a porta tem nome. Você sabe que Jesus disse a palavra, eu sou a porta. Você sabe, eu escrevi esse livro, pra câmera aqui, né? Esse aqui que é o livro, tá, gente? É o Rejeitados, tá? Esse aqui depois vai ficar com o pessoal aqui. Um pro Léo e outro pro Guilherme. Com toda certeza, vai ficar para eles aqui. Escutem. Glória. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu pedi para algumas pessoas fazerem uma apresentação sobre mim e sobre a história do livro. E eu pedi para 4 amigos. Um é o pastor Jurandir dos Santos, que é casado com a minha prima, que mora aqui em Carapicuíba, pertinho daqui. Outro é o pastor Nerildo Acioli, um dos meus mentores, provavelmente deve estar assistindo agora. Outro é um amigo meu de adolescência que fez seminário comigo, o pastor Ademir Filho, que deve estar assistindo. E o outro, o evangelista Leonardo Tignoli, que você até fechou com ele vai dar uma entrevista com vocês aqui também, é muito bom. Um cristocentrista, assim, abençoado. E por que eu lembrei deles? Porque uma das apresentações que o Jurandir fez, uma pessoa muito simples,
Mas ele foi muito sucinto em dizer que você falou assim sobre portas fechadas. E ele escreveu na apresentação dele, depois você vai ver na sua casa assim: eu conheço o pastor Benilton desde o momento em que ele começou sua trajetória e testemunhei seu esforço e dedicação. Vi quantas portas não se abriram e quantos caminhos difíceis ele teve que trilhar, mas ele nunca desistiu. Ele sempre foi uma pessoa perseverante e agora, com a publicação desse livro, ele compartilha conosco com sabedoria e experiência, nos mostrando que a perseverança e a fé, ela pode superar qualquer tipo de obstáculo, no caso aqui, a rejeição. E ele me dá parabéns. Então, até as pessoas que me cercavam, até as pessoas que estavam à minha volta, elas percebiam estas portas trancadas, essas portas fechadas. É como você falou agora, né, que eu sou um pregador internacional agora. Jesus, ele me prometeu essa porta internacional em 1998, quando eu tinha 21 anos de idade. Eita, quantos anos faz? Pois é, 27 anos. 27 anos, Em 1998 eu estava em cima do monte, orando lá na parada de Taipas, com um grupo de amigos. E o que acontece? Eu me ausentei porque eu na oração de monte, os irmãos estão tudo orando lá fervorosamente, tudo, e eu não consigo. Primeiro, o autismo ele tem dificuldade de muito barulho em torno, né? Você escuta muito. Exato, porque a hipersensibilidade auditiva também é algo assim. Então eu gosto de uma oração mais tranquilo. Então eu me afastava um pouquinho da minha roda e me grudava lá numa árvorezinha e ficava de joelho orando naquela árvore. Escuridão total, ninguém vê nada. Aí, de repente, e os irmãos de outras igrejas faziam as suas campanhas lá no monte, sabe? Esparramados, cada um assim na sua roda. Eu não sei, alguém deve ter saído de alguma outra roda e veio quebrando assim os galhos e colocou a mão no meu ombro e começou a profetizar. E Deus falou através da boca daquele irmão que Deus estava me dando um ministério internacional e que meu ministério internacional, fora da América do Sul, ele começaria pelos Estados Unidos. E isso foi lá em 1998. Meu Deus. Eu confesso para ti que em algum momento eu pensei que não ia acontecer mais. Portas que foram fechadas, oportunidades que foram fechadas, pessoas que tinham condição de me apresentar, de me abrir um caminho, de me levar e coisa parecida, e bateram a porta na minha cara. Então entra exatamente nessa fala aqui que o Jurandir colocou no livro, de portas, de rejeições e de desprezos que eu enfrentei na vida. E não por mim, porque eu sozinho não conseguiria absolutamente nada. Mas como você disse, buscando a palavra, buscando o Espírito Santo, buscando Deus na vida o tempo todo, esses altos e baixos eles foram ficando para trás para que eu pudesse conquistar o êxito naquilo que o Senhor Deus prometeu para minha vida. E os altos e baixos é a modelação de Deus. Faz parte. Vai ser assim até chegar no céu. É ele caprichando no seu testemunho. Exato. Vai ser assim até chegar no céu. O dia que não tiver mais altos e baixos aqui, Deus ele te leva para o céu. E como enxergar essas portas fechadas foram um cuidado de Deus? É muito mais fácil você enxergar depois que aconteceu, né? No momento, quando você enfrenta isso, o ser humano é meio revoltado com qualquer situação, né? Eu vejo, por exemplo, a vida de Jó. Jó era um cidadão temente a Deus, era um cidadão que ele fazia as ofertas sacrificiais por ele, pela família, pelos filhos. Era alguém rico, era alguém próspero, era alguém que Deus dava testemunho dele. E aí, de repente, quando Satanás incita para que o mesmo seja tentado e para ver se o mesmo tinha fé mesmo em Deus, ele perde todas as coisas. Ele perde a riqueza, ele perde a saúde, ele perde 10 filhos de uma vez, a mulher fica, vamos dizer assim, abalada com todas aquelas situações. E eu não ouso criticar a mulher de Jó, porque alguém que perde 10 filhos de uma pancada só, sendo mãe, não é fácil. E aí, de repente, tem amigos que vão visitá-los, enquanto os amigos não falam nada sobre ele, tá tudo certo. Aí os amigos resolvem abrir a boca e começam a falar a respeito dele, começam a tecer críticas e acusando, dizendo o seguinte: você está passando por tudo isso porque você pecou? E ele diz: não, eu não pequei. Você está passando por esse problema porque você pecou? E ele diz: eu não pequei. Você está passando por essa aflição por causa que você pecou? E eu não pequei. E fica nessa conversa o tempo todo. Chega um momento que ele revolta-se com toda aquela situação e ele vai virar-se para Deus, achando que Deus tinha culpa naquela situação. Então o ser humano, na realidade, ele não entende o processo de Deus, ele não entende o trabalhar de Deus, ele não entende os caminhos que Deus constrói, ele não entende as oportunidades que Deus ele tem para você, não são, vamos assim, da forma que você idealizou, são da forma que Deus idealizou. Então aí ele começa o questionamento.
E talvez aconteceu com isso muitas e muitas vezes. Talvez não, eu tenho certeza disso. Aconteceu muitas e muitas vezes na minha vida dizendo, Deus, por que isso não? Por que isso não? Por que isso não? Algumas vezes Deus me respondia dando alguns puxões de orelhas e outras vezes era isso aqui, ó. Silêncio de Deus. Então é muito difícil entender no momento. Você só vai ter mesmo a compreensão de que todo esse processo dolorido, aflitivo e tudo mais, você só vai ter consciência que esse processo é Deus lá na frente quando as coisas acontecerem. Mas até então, você já reclamou demais. Não é assim? Só que você vê como é que funcionam as coisas, né? O mundo terreno é totalmente diferente do mundo espiritual. Total. E Deus, ele consegue observar tudo. No entanto, o rejeitado ali pela sociedade, vamos chamar assim, era Jó. Sim. Mas no final, quem virou os rejeitados por Deus foram eles. Exato. Por que Deus fala para Jó? Sim. Clame e ore pelos seus amigos para que eu possa Exato. perdoá-los. Foi depois de todos esses fatos que ele usa a famosa expressão, né? Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Só que ele teve que passar por todo um processo para entender isso. Sim. E a vida cristã é uma vida de processos. Total. Quem pensa que aceita Jesus hoje e vai viver um mar de rosa, que vai viver um mundo de mil maravilhas, e que tipo assim, vai ser do dia para a noite, isso não é evangelho. Evangelho é luta. Na verdade, evangelho... quanto mais você se aproxima de Deus, pior fica. Sim, são provas. São provas, porque sem prova você não vai chegar a lugar nenhum. E olha só que interessante, a uva precisa ser esmagada. Sim. Olha só isso, precisa ser esmagada. Quantas vezes e tantas vezes nós fomos esmagados pelo mundo, mas quando nos levantamos estávamos mais fortes. Sim. Então é necessário muitas vezes essa uva ser esmagada para que muitas compreensões sejam ativadas na nossa alma. A gente conversou antes de começar o programa sobre o Getsemane, que Jesus ele foi para o jardim. E tem um propósito. Qual é o propósito? Jesus enfrentaria a cruz como ser humano. E como ser humano, como eu disse, enfrentar pregos de polegadas maiores do que essa que eu estou mostrando para vocês agora, espinhos de polegadas mais ou menos desse jeito, açoites e toda a aflição que Jesus enfrentou, o escárnio, a zombaria e tudo mais, como homem, ele precisava de um preparo. E por que o Getsemane é o local de preparo? Getsemane, você já foi em Israel alguma vez? Não. Não. Getsemane, ele é um jardim que ele fica à beira do Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras ele tem esse nome devido à sua vasta plantação de olivas e oliveiras. Para aportuguesar, para a gente entender melhor, é uma plantação de azeitonas. E aí o que acontece? Os agricultores eles subiam na montanha e colhiam as azeitonas, desciam para dentro do jardim. Olha que coisa interessante, porque dentro do jardim haviam as prensas esparramadas para se colocar a azeitona ali, para que você prensasse ela, para que você espremesse ela, para que você apertasse ela, para que não sobrasse nenhuma casca, não sobrasse o caroço, não sobrasse o bagaço, só sobrasse o azeite, a essência, o azeite, a essência, o azeite e o óleo. Mas alguém vai dizer, peraí, mas Jesus mesmo homem, ele não tem pecados, ele não tem falhas, ele não tem equívocos, então Jesus não tem bagaço, Jesus não tem caroço, Jesus não tem casca. Não, Jesus não tem excessos, sim, mas só que Jesus ele se permite viver tal situação, por quê? Porque ele é o nosso exemplo. Paulo diz, sede meus imitadores assim como de Cristo eu sou. Paulo não está sendo arrogante, Paulo está dizendo o seguinte, eu sigo a Jesus. Se vocês querem viver a minha vida, é seguir a Jesus também. Então Jesus sabe que eu tenho casca, Jesus sabe que eu tenho caroço, Jesus sabe que eu tenho bagaço. Então Jesus ele me coloca no jardim para uma obra que ele tem para fazer na minha vida, para que nesse jardim eu seja apertado, prensado, espremido, prensado, apertado, bem apertado, para que não fique mais nada além de essência, óleo e azeite. Então, nesses processos que eu enfrentei, até mesmo o processo da rejeição, eu entendo que é um Getsemane particular que Deus ele fez na minha vida para eu ser preparado para viver coisas que eu estou vivendo hoje. O fato de eu ficar de 1998 até 2024 para Deus realizar a promessa de um ministério internacional é um verdadeiro Getsemane.
Glória a Deus. E dentro disso é o que você falou. Como é servir e seguir Cristo? É a cruz. Sim. Você vai ser esquecido. Sim. Você vai ser esmagado. Você vai ser maltratado. Ou você vai ser perseguido. Sim. Você vai passar por inúmeras tribulações e provações. Sim. Mas se você tá com Cristo no final, Sim. existe a aprovação. Sim. Não do homem, mas Sim. de Deus. Sim. Meu Jesus. E se você souber lidar com isso, vira combustível, né? Total. Se você souber lidar com essa situação, vira combustível. Eu falo que até hoje, eu falo que as coisas que eu vivo hoje são coisas que eu fiz virar combustível. Uhum. Tanto que todas as minhas rejeições e todos os desprezos que eu enfrentei até 2006, quando surgiu a mensagem, que esse livro aqui, hoje ele é livro, mas isso aqui foi uma pregação que eu comecei a pregar no ano de 2006, chamada Rejeitados. Uhum. E essa mensagem, Rejeitados, ela só fez o efeito que fez, ela só fez o sucesso que fez, ela só alcançou as pessoas que alcançou, porque na realidade a pregação é a minha vida. A pregação é a minha história. A pregação são os acontecimentos que aconteceram comigo. Então, só sabe o que é rejeição quem enfrenta na própria pele. Exato. E não é sobre chorar e sobre reclamar. Não. Não é sobre isso. É sobre entender, ressignificar e externalizar. Como venceu isso? Com Cristo. Sim. Na palavra. Sim. Meditando. Sim. E ajudando o outro. Sim. Meu Deus. Sim, sim. Quantas pessoas você não ajudou, pastor? Não, e posso falar? E eu ajudei inconscientemente. Porque tem gente, por exemplo, que você senta com ele, troca uma ideia com ele, você, por exemplo, tipo, nós estamos aqui na frente, depois eu sento ali, depois que a gente tomar um café ou coisa parecida, eu posso, através de uma experiência, no olho, te ajudar. Mas as pessoas que me ouvem, por exemplo, no podcast, as pessoas que me ouvem nas minhas pregações, as pessoas, por exemplo, que veem as minhas postagens nas minhas redes sociais, que são abençoadas, que eu não tenho a mínima ideia quem são. Total. E nem precisa saber. Não. Sim. Quem precisa saber é ele. Eu vou dizer, é aquela coisa da oferta, né? O que a esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo e vice-versa, né? Exatamente. Sim. E hoje, pastor, como que você leva... Porque eu acredito que a rejeição vai ser até Jesus voltar. Sempre. Tá? Como que você leva hoje quando esse tipo de coisa acontece e você se depara com essas situações atualmente? É como eu disse, você vai criando tarimba, né? A pedra, ela é colocada num determinado local e ela fica durante muito tempo móvel. Só que de repente, com o tempo, água da chuva e molha, e molha, e molha, aquela pedra ela vai criando o lodo e com o passar do tempo, quando você vai querer remover aquela pedra da sua localidade, ela não vai sair com facilidade. Por quê? Porque na realidade foi criado o lodo por causa do tanto de tempo que ela ficou ali, a água, a verdagem que vai nascendo em volta ou coisa parecida, então ela vai prendendo. É claro que eu não sou o mesmo chorão de quando eu tinha 16 anos de idade, quando alguém zombava de uma fala minha, de uma pregação minha, de um termo errado que eu utilizava pela minha língua ainda não está completamente solta, ou porque alguém achava que aquilo não ia dar em nada ou coisa parecida. Eu não sou o mesmo. Hoje as pessoas me batem do mesmo jeito, hoje as pessoas me criticam, até porque quando você se propõe a fazer alguma coisa para Deus, você vai aparecer, você vira vidraça. Sim. E quando você vira vidraça, então você é alvo de muita gente. Sim. Gente às vezes inconformada porque não conseguiu alcançar aquilo que você alcançou, gente inconformada porque não conseguiu sentar na cadeira que você sentou, gente inconformada que não conseguiu ocupar o espaço que você ocupou. Então sempre vai bater e às vezes bate feio, bate em coisas que te machucam. Mas como eu disse, como eu sou uma pedra que eu já estou colocado há muito tempo no mesmo lugar, é mais difícil de mexer, é mais difícil de me tirar do lugar. E é aquela coisa, se Jesus me guardou lá atrás quando não tinha estrutura, não vai me guardar hoje? É assim que eu vou. E detalhe, você é uma pedrinha, Jesus é a rocha. Sempre. Se a gente tá na rocha, o Guilherme tem essas tiradas o tempo todo, né, rapaz? Aleluia. Ele tem essas tiradas extraordinárias. E na verdade, a rocha é o próprio pai e o próprio filho, né? Sim, quando você vai pro hebraico, tá escrito lá. Sabe por quê? É o próprio pai e o próprio filho? A rocha é Cristo. Perfeito. A água viva é do Espírito. Olha aí. Olha aí. Da rocha sai rios de água viva. Olha aí. E sem precisar, só quem faz isso é Cristo, e sem precisar Deus. Bater e sem precisar bater igual Moisés, né? Ela sai, é só falar entendeu? E ela sai. Quantas vezes a gente tem que forçar para que as coisas aconteçam, mesmo sendo cristão, onde não é para forçar, é para descansar. Muitas vezes você que é crente,
Você que é cristão e serve a Deus, tem coisas que às vezes você pode estar forçando ao invés de descansar em Deus. Descanse. Descanse, porque é no descanso que a gente consegue ver Deus atuando. Elias, quando estava lá em cima, como que é, na caverna? Sim. Ele ouviu um grande barulho, ele falou, é Deus. Lá no Horebe. É Deus. Sim. Ele ouviu várias situações, ele falou, é Deus. Mas quando... E não era Deus. Mas veio o fogo e o Senhor não estava no fogo. Meu Deus do céu. Veio um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Meu Deus. Um vendaval e o Senhor não estava no vendaval. Aí, de repente, uma lufada de ar, de uma brisa suave. Suave. Aí o Espírito falou com Elias. Suave. Suave. É no descanso. Não, e você falou de uma coisa interessante aqui agora, que a pessoa, às vezes, ela quer forçar situações, né? E você quer mais do que o povo de Israel... Eu costumo dizer que o Antigo Testamento pra gente não é doutrina. O Antigo Testamento, ele é espelho, né? E um dos espelhos que mais me chamou a atenção é o que o povo de Israel no deserto, eles poderiam ter entrado na Terra Prometida em cerca de 15 dias, mais ou menos, eles tinham entrado. Mas as forçações de barra do povo de Israel e a sua teimosia, seus pecadinhos de estimação e coisa parecida, fez com que essa gente ficasse rodando em círculo durante 38 anos no mesmo lugar. Tudo por causa de forçações de barra. Total. E muitos não entraram, né? E desobediência, não, né? muitos não. Muitos não entraram. A maioria não entrou. Dos que nasceram no Egito só entraram dois, Josué e Caleb. Meu Deus. A Simone Mendes escreveu aqui: já passei por rejeição, mas hoje compreendo quanto mais rejeitados somos, mais parecidos com Jesus. Sabe uma coisa que é legal? Da fala que você falou do azeite? Que você falou que era espreme, fica a essência. Sim. E qual que é a nossa essência? Deus, porque a gente foi criado por ele. Sim. Jó, quando ele foi espremido ao máximo, que ele foi acusado de tudo, o que ele falou? Agora eu conheço o verdadeiro Deus. Antes eu conhecia de falar, hoje é de contigo andar. Forte. É forte. Forte. Ô pastor, e você vê muita rejeição, muito olho virado, muita inveja dentro das igrejas. Você é um pastor que visita muitas igrejas, você é um pastor itinerante. Exato. E eu acredito que você já se deparou com muitas situações, talvez não sempre com você, mas com outras pessoas. Como enxergar isso e como atuar defendendo e agindo na justiça que Deus pede para ser? Eu posso dar o meu próprio exemplo, por favor. Porque eu me lembro quando eu não tinha o status que eu tenho hoje. Eu me lembro quando eu não tinha a posição que eu tenho hoje, e tudo que eu tenho foi Deus que me deu, tá, gente? Eu não falo isso eu não falo isso por orgulho, por arrogância, por prepotência. Não. A minha agenda é Deus que me deu, as portas que eu preguei foi Deus que me deu, as oportunidades que eu tenho daqui para frente foi Deus que me deu e tudo mais. Mas eu me lembro que quando eu não tinha essa abertura, eu era olhado assim de cima e embaixo e as pessoas não me davam o devido valor. E aí depois que virei o que virei, as pessoas elas começaram a me respeitar como tal. Aí eu falo uma coisa, não deveria ser assim. Porque Jesus, na realidade, ele não faz acepção de pessoas. Eu tenho pregado uma mensagem baseada em duas histórias que envolvem Jesus. Um chefe religioso que a sua filha havia acabado de falecer, e ele vai até Jesus e pede para que Jesus venha na sua casa para que a sua filha ressuscite. E ao mesmo tempo havia uma outra história paralela de uma mulher que a gente não sabe o nome dela. Ela era mulher numa época misógina e numa época machista. Ela não tinha dinheiro, porque o dinheiro que ela tinha gastado tudo para curar o problema de saúde dela. O problema de saúde dela é aquele problema das mulheres que tem todo mês uma semana, só que no caso dela não era uma semana, eram 12 anos sem parar. E o que acontece? Ela, por causa desse problema, não podia estar no convívio social com as pessoas, segundo a lei de Moisés, e também não podia ir para o templo cultuar, ofertar, sacrificar, não podia fazer nada. E por que eu estou lembrando dessa história? O chefe religioso com status poderoso, extraordinário, Jesus ele vai junto com ele para ir para a casa dele fazer um milagre na história de alguém que é poderoso, de alguém que é destacado. Só que no meio do caminho, Jesus inverte a fila. No meio do caminho,
Jesus, antes de fazer o milagre na vida do poderoso, ele permite ser tocado por uma mulher que ninguém sabe o nome, uma anônima, que todas as suas dificuldades causavam todos os problemas para a sua vida, e ela recebe a bênção primeiro do que o chefe poderoso. Então, tipo assim, se Jesus ele demonstra que o menor na sua presença é o maior, e o maior na sua presença é o menor, a igreja está fazendo tudo errado nos últimos anos. E você pode ver que isso não é de uma placa de igreja, isso é geral. Tem gente que tem cadeira privilegiada na igreja e ele não deveria ter cadeira privilegiada na igreja. Tem gente que tem vaga privilegiada na igreja e ele não deveria ter vaga privilegiada na igreja. Nem o pastor. Tem ninguém. Porque o evangelho de Jesus não é assim. Isso. Sim, o evangelho de Jesus não é assim. Então, o que você disse e você me perguntou, se eu já vi muito disso, eu vejo constantemente isso há 43 anos. Melhor dizendo, 42. E podemos dizer que a pessoa não é crente? Por que faz isso? Se segue Jesus, prega Jesus, diz que vive Jesus e tá fazendo isso dentro da igreja. Mas o problema é o ser humano. O que a mãe do Tiago Tiago e João, né? A mãe do Tiago e João chegou para Jesus e disse assim: Senhor, quando o senhor estiver lá no céu, eu tenho um pedido especial para fazer pro senhor. O senhor não pode fazer uma cadeira do lado direito pro meu filho tal e do lado esquerdo pro meu filho tal. Então o ser humano, na realidade, ele tem essa questão de privilégios. Sim. O ser humano ele está atrás de privilégios. Só que enquanto as pessoas não se conscientizarem que o privilégio do reino do céu é um privilégio comunitário, é um privilégio totalitário, é um privilégio generalizado, isso vai acontecer sempre. E você pode ver que em todos os momentos da história isso aconteceu. Sim. E não é fácil, né? Todos os momentos da história. Eu vou criar uma polêmica aqui. Eu não sou disso, mas eu vou criar uma polêmica. Olha lá, o Léo que gosta. O Léo falou polêmica, eu passo pra cá. Eu vou criar uma polêmica. Isso aqui eu não tenho base teológica para dizer isso, tá? Eu só tô dizendo aqui um pensamento que eu sempre tive. Quando Jesus, uma certa feita, ele reúne seus discípulos para fazer aquela pergunta de Mateus 16 e dizer o seguinte: o que diz os homens que eu sou? E cada um vai dizendo uma coisa, né? Sim, Jeremias, profetas, cada um vai dizendo uma situação. E aí ele vira para o Pedro, e vocês dizem o quê? E o Pedro fala o seguinte: o senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aí ele chegou e falou assim: essa revelação é profunda. Então, por causa disso, você, Pedro, e ele fala primeiro que ele é pedra, que ele é rocha, e aquela coisa toda, tudo, e ele fala que ele vai edificar a igreja, mas ele dá um papel de liderança para o Pedro a partir daquele momento. Não é assim que você entende. Ele dá um papel de liderança para Pedro a partir daquele momento. Passa o tempo, passa-se os anos, Jesus morre, fica com eles 40 dias, aí é assunto ao céu. Começa-se a igreja de Jerusalém. Me diga quando foi que Pedro foi pastor na igreja de Jerusalém. Não foi. Ele foi pregador do primeiro culto, que 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Ele prega depois do que aconteceu quando o coxo se levantou lá na Porta Formosa. Mas pastor da igreja de Jerusalém ele nunca foi. Você sabe quem virou pastor da igreja de Jerusalém? Tiago, irmão do Senhor. Não, Deus não fez acepção de pessoa, Deus não faz acepção de pessoa, e nem Jesus queria que Tiago fosse pastor. Mas desde aquela época já havia aquela questão: pô, se o cara é irmão de Jesus, por que não ele ser o cabeça? Sim. Por que não ser ele o chefe? Você está entendendo? Então já existia essa questão de distinção de pessoas desde o princípio. Tipo assim, de colocar ele ali é mais importante. Ele ali é mais destacado. O Guigo ele é melhor. Acho que a aparência do Guigo fica melhor no vídeo, então eu vou escolher o Guigo. Não, mas que o Léo ele fica melhor nessa posição. Então o ser humano ele sempre foi desse jeito e incorrigível. Porque tipo assim, a igreja veio passando. Na sua igreja acontece isso, na minha igreja acontece isso, na sua igreja acontece isso, e nos diversos ministérios acontece isso, e eu não sei como corrigir isso. Eu acho que corrigir muitas coisas pode ser difícil, mas dá para deixar mais saudável. Concordo. Né?
Muitas coisas talvez a gente não corrija. Mas eu acho que você dando exemplo, acho que já é um começo. Você dando exemplo por si próprio. Total. Claro. Total. Então tem que vir muito mais de você. Porque a gente sabe quando é mais privilegiado. Não vem dizer que não sabe. Sabe sim. Quando alguém tá olhando mais. Então se alguém tá olhando mais pra você, se faça menor. Sim. Se faça menor. Muitas vezes ceda a sua cadeira para outra pessoa para receber uma oportunidade que um dia você orou a Deus para ter. Sim. Meu, isso é profundo, cara. O lavar os pés de Jesus. O lavar os pés. O lavar os pés de Jesus. Meu Deus. Jesus, ele, tipo assim, ele tinha tudo para poder, tipo assim, entre aspas, ele, tipo assim, sobressair no meio dos discípulos, mas ele se fez menor. Ele se fez menor. Total. Ele se fez menor. Total. E detalhe, quando você... Voltando o que a gente tava falando aqui nos bastidores, olha só que interessante. Lá vem. Quando Jesus pega lá a bacia e tem a água lá, quando você olha na água, reflete a sua imagem. Perfeito. Você vai lavar os pés, você vai olhar lá, você vai se ver. Sim. Olha só o que Jesus fez. Não foi só sobre humildade e servir. É para você também se enxergar. Sim. Se enxergue antes de corrigir alguém. Tá, reflita sobre você. Lembra quem é você. Como que você pode olhar pro outro sem olhar para si mesmo? Sim. Entender a coisa ruim que precisa corrigir, largar, tirar, arrancar de dentro de você. Sim. Para que possa realmente ir atrás dos que estão feridos. Sim. Sim. Meu Deus, como você quer curar alguém estando perdido, ferido? Como você quer ministrar se você não foi ministrado? Não Como você quer abençoar se você não foi abençoado? Meu Deus, não é sobre inteligência, não. É sobre sabedoria. E sabedoria só Deus pode dar e conceder. Sim. Meu Deus. Salomão pediu o que pra Deus? Deixar ele pagar no meu lugar, né, rapaz? Salomão pediu o que pra Deus? Sabedoria. Pronto, sinal que ele não tinha. Ele podia pedir qualquer coisa e ele pediu sabedoria. Porque através da sabedoria você alcança qualquer coisa. Meu Deus, meu Deus. E Salomão escreve, né, em Provérbios 2, aquele que clamar por sabedoria, Deus dará o conhecimento. A Letícia, tá falando aqui a Carla e a Letícia, né, tal, e ela colocou assim, ó, ela colocou um monte de coisas, que palavras abençoadas, tal, mas ela colocou uma assim, rejeição é muito sério, Deus abençoe esse livro, pois nossos filhos autistas e nós mesmos já passamos por rejeição, mas Deus é o nosso refúgio. Deixa eu fazer uma menção especial. É a Carla e a Letícia. A Carla é como se fosse uma mãe minha. E Jesus deu um presente para ela depois de muito tempo, que é a Letícia, que é o anjinho azul dela, que é TEA e tem algumas outras complicações também. E ela tem sido, vamos assim, uma experiência viva. E Carla, o nosso livro aqui, o Rejeitados, e você já me viu pregando essa mensagem, Carla, além de eu falar sobre rejeição, além de eu falar sobre desprezo, eu coloquei aqui na parte de trás, na capa aqui, eu coloquei aqui o cachecolzinho para dizer que também tem a minha experiência particular, tem o meu testemunho particular aqui. As histórias que eu conto sobre minha mãe, inclusive esse livro aqui é dedicado à minha mãe, tem uma dedicatória à minha mãe, que foi para o céu no dia 9 de janeiro do ano de 2021. E tem uma página para ela dedicada aqui. Então esse livro aqui, ele trata de rejeição, ele trata sobre desprezo, mas eu também falo um pouquinho sobre o assunto. Eu não consigo, como eu disse da última vez, né? Eu não consigo, vamos assim, caminhar muito sobre o assunto autismo, porque eu não sou psicólogo, eu não sou neuro, eu não tenho psicopedagogia. Eu falo apenas como experiência particular, experiência própria. Agora, com profundidade, a gente tem que trazer alguém mais especializado na área. E já teve aqui, viu, pessoal? Já teve pessoas aqui, psicólogos, psicoterapeutas, falando sobre esse assunto no profundo. Sim, claro. No profundo, como tratar. Inclusive, a gente tem uma série lá na aba do YouTube, no GigoCast, vai estar lá playlist. Clique em playlist, vai ter uma série com o pastor Arthur Amâncio. Como cuidar da sua mente. Uau. Poderoso. Uau. Meu Deus. Oxigenação de mente, né? Isso é profundo, são isso é forte. 4 episódios, porque a mente pode levar a total destruição. Você sabe como eu cheguei ao diagnóstico, né? Mostra. Eu, na realidade, eu sou autista desde que nasci, mas eu não tinha diagnóstico quando criança. Não sei se contei isso da primeira vez que eu vim aqui. Eu não tinha diagnóstico. Até porque... Não tinha na época. Não, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho do que vocês. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas, por exemplo, eu nasci no final da década de 70. Então, tipo assim, a minha infância toda, ela é nos anos 80. Então, tipo assim, para ser autista,
eram só aquelas crianças mais graves, mais agudas. Sim. Tanto que minha mãe cansou de correr atrás de médico na época e começou na campanha de oração aqui e acolá e tudo mais. E Deus, ele foi misericordioso com a mamãe. Quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu sou pentecostal, tá, gente? Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu comecei a falar línguas estranhas e além das línguas estranhas, ele me abriu a socialização e a comunicação, mas ao mesmo tempo eu continuei com uma série de estereotipias que foram pra frente. Quando chega o ano de 2002, com o falecimento de um grande amigo que eu tive, Robson Moisés, eu tive vários distúrbios com a cabeça, porque o cérebro de um autista ele é diferente em relação aos outros. Então as reações em qualquer circunstância é diferente. E a morte desse meu amigo, ela mexeu comigo absurdamente, que eu comecei a ter problemas psicossomáticos muito fortes. Depressão, síndrome do pânico, ansiedades e precisava, sabe, de cura na mente, de cura no cérebro. Tanto é verdade que eu passei por vários processos. Eu passei por processo de psicologia, de psiquiatria, divã, terapia e tudo isso, e fui passando por neuro, tá? Até que nós chegamos com várias situações ao quadro vamos assim, o diagnóstico de autismo quando eu tinha 27 anos, no ano de 2004. É forte. Então eu passei por esses processos para que a mente fosse curada. Pastor, como que você entende a questão da pessoa ser rejeitado por homem? Você como pastor bíblico, cristocêntrico, como que você entende, pode passar pro Brasil, para essa nação, uma pessoa que é rejeitado por homem, mas aprovado por Deus? Tem um exemplo no livro. Olá, eu nunca li o livro, hein? Eu nunca li o livro. Tem um exemplo no livro. O exemplo do livro é o exemplo de Jefté. Vocês já viram falar sobre Jefté? Já. Jefté, ele morava num local chamado Gileade, e que por sinal era o nome do pai dele também, Gileade. E Gileade, ele tinha muitos filhos. E eu não sei por qual cargas d'água, o Gileade, ele teve um caso extraconjugal e teve um filho dessa relação extraconjugal, que era o Jefté. Enquanto o pai viveu, eu posso me alongar, né? Pode. Enquanto o pai viveu, tudo tranquilo, ele estava debaixo da proteção do pai, tá tudo certo, tudo tranquilo, tá tudo de boa. Quando o pai dele morreu, os irmãos olhavam para ele e falavam assim: você é filho de uma prostituta, você é filho de adultério, você é filho ilegítimo. Então você, sendo um filho ilegítimo, você não tem condição de ficar aqui no nosso meio. Então você está expulso. Você não tem direito na nossa terra, você não tem direito na nossa herança, você não tem direito às nossas posses, você não tem direito de absolutamente nada. Aí olha só o que aconteceu. Mandaram ele embora e ainda determinaram o local de escolha para ele, que era um local chamado Tobi. Tobi, Léo, era um localzinho bonzinho. Olha o que tinha lá em Tobi. Assassino, ladrões, pessoas que foram desprezadas pela sociedade, pessoas que foram marginalizadas pela sociedade, e ele foi morar nesse lugar. Vamos tentar olhar isso aqui no prisma humano? O cara sai do lugar, da terra dele, que tem tudo do bom e do melhor, do meio da família dele, desprezado, rejeitado, vai para o local que é o pior de todos, o pior de todos, o pior de todos. Qual que é a tendência de acontecer com esse homem? O quê? Qual que é a tendência? Catástrofe. A pior possível. Pior possível. Só que a Bíblia, e eu escrevo isso no livro, a Bíblia mostra o contrário. Ele chega no local rejeitado, desprezado, e ele se torna o líder do local. Ele prospera no local. Lá ele tem voz. Ele é abençoado no local. Ele se torna grande no local. Sim. Rapaz, eu fiz isso até com certas igrejas, por exemplo, campos grandes, ministérios grandes. Tem pastor, às vezes, que maquiavelicamente, pastores que não têm nada de Deus, que, por exemplo, cisma com o obreiro, dizendo: esse cara não pode ficar perto de mim, eu não quero ele do meu lado, coisa parecida, e bota ele para a pior congregação para ele dirigir, o mais longe possível. Diz: ele vai morrer lá, ele vai padecer lá. Só que quando ele chega lá, o que acontece? O trabalho cresce, ele prospera, ele alcança êxito, vidas são alcançadas, pessoas aceitam a Jesus, a unção, tem poder de Deus. Sabe o que é isso? Homens rejeitam, mas se você tem a senha, se você tem a unção de Deus, se você tem a graça de Deus, aonde você chegar, você vai prosperar, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo desprezado. E mesmo nessa história de Jefté, só complementando... Não, eu vou continuar já. Vai continuar? Vou continuar. Meu Deus. Então nem vou falar mais
Jefté foi um dos 15 juízes de Israel. Exatamente. Ô, gente, eu tô contando só uma história, mas tem mais coisas aqui, tá? É só um pedacinho da história. Tem mais coisa. Só que aí... Ô, pastor, antes disso, a Simone Mendes falou assim: Guigo, gostaria de poder adquirir esse livro. Onde que encontra esse livro, pastor? Esse livro, por enquanto, você vai adquirir só na minha mão, tá? Então, vai ficar aí o meu zap. Chama no direct. No direct, pode me chamar direto, pode chamar no meu canal. Meu canal no YouTube é o PR Benilton Alan. O meu Instagram é o PR Benilton Alan. Com 2 L's, né? Isto. O meu Facebook, Benilton Alan. E o meu WhatsApp, depois, se quiserem colocar aí aqui no próprio... Ô, Gu, põe o WhatsApp dele aí, consegue? Na tela? Não dá, né? Deixa eu escrever aqui. Ele escreve ali no comentário. Você escreve no comentário? Não, pode escrever pode colocar no comentário? Coloca pode? Aí, pastor. Tá, mas eu tô dizendo, se vocês quiserem gravar aí, 11 9 8336 6645. Bom, como eu sou internacional, 55... Pessoal, você que pegou, anota aí, coloca aí alguém nos comentários. 55 11 98336 6645. Glória a Deus. Ó, 2 comentários aqui, ó. O Edenecir Carvalho falou assim: por falta de conhecimento. Ele falou: por falta de conhecimento, muitos autistas morreram em hospitais psiquiátricos. Sim. E aqui tem um testemunho. O Gabriel Sodré falou: pastor Benilton pregou em Cássia, interior de Minas, há 12 anos atrás em uma igreja. Eu fui. Ele pregou sobre mudar da água para o vinho. Uau. Eu era trans. Aceitei Jesus naquela noite. Hoje sou pai de família. Uau. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Foi aquilo que você testemunha ao vivo. As coisas acontecem e a gente não fica sabendo. Tá vendo? A gente não fica sabendo. Mas glória não é para saber mesmo, não. A glória é de Deus. Exato. A alegria é nossa. A glória de Deus. Pastor Edenecir Carvalho. Rapaz, Edenecir Carvalho me carregou no colo, rapaz. Foi meu professor de música. Eu comecei a aprender música com ele. Ele era de Campinas, regente de coral, tudo. Foi mais de coral com a minha mãe. Eu ia no ensaio do coral com a minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade e aprendi as divisões de voz: soprano, contralto, tenor, baixo, vendo o Edenecir Carvalho. Beijo no coração, negão. A gente precisa se ver. Eu quero comer aquele peixe de novo contigo, viu? Convidado. Coisa boa. Só uma coisa, você falou de Jefté ali que você falou, vou voltar nele. Que você falou que ele foi abençoado, foi próspero, tudo, mas porque Deus deu a promessa para ele. A palavra de Deus, ela é reta, ela não faz curva. E a Deus... rejeição foi humana, não foi de Deus. Exato. O desprezo foi humano, não foi de Deus. Então, olha... Agora, e nunca, só que completa assim, e nunca vai ser de Deus, porque Deus, toda vez que ele falava com os seus profetas, ou algumas pessoas, pode ver, ele sempre falava assim: se você me honrar, me respeitar, seguir meus mandamentos, os meus estatutos, a minha aliança nunca é quebrada. Perpétua. Exato. O pessoal sempre costuma falar sobre o Deus que rejeitou Saul, né? Mas Deus, tipo assim, rejeitou Saul porque ele não quis mais. Porque se ele voltasse atrás dos equívocos dele e tentasse se consertar, para ele também tinha chance. Saul teve remorso. O Judas, que se enforcou lá ou coisa parecida, ele não se arrependeu. Porque se ele se arrependesse, para ele também tinha chance. Sim. Então Deus, ele tipo assim, ele não abre mão de ninguém. É as pessoas que na realidade não querem caminhar. As pessoas que quebram as alianças. Exato. Você sempre falou isso. Então vamos lá. Jefté foi abençoado na terra de Tob. Só que... Você lembra onde está essa passagem, pastor? Eu tenho um problema, eu vou falar para ti. Eu não conheço os textos bíblicos por capítulos e versículos, porque eu sempre li a Bíblia de forma contínua, como se fosse livro história. Eu sei que é Juízes, eu não sei se é no capítulo. Não sei se é no capítulo. Não, tranquilo, pode continuar, eu vou achar aqui. Tá, perfeito, perfeito. Se alguém souber aí, pode falar e colocar aí pra gente também, tá? Vamos lá. O Jefté, por mais que ele estava abençoado em Tob, tinha crescido em Tob. Não, fazer assim. Pode falar. Pode continuar. Agora, no fundo, ele sabia que o lugar dele de verdade era Gileade, não era, gente? Foi onde ele nasceu, foi onde ele cresceu. Versículo 2, Juízes 12. 12, não é isso? Eu ia falar que era 6. 6 é Gideão, é 12, é verdade. E aí, o que acontece? No fundo, ele sempre quis voltar para Gileade, mas ele sabia que ele não podia voltar para lá. Olha a situação que Deus permitiu. Uma guerra atingiu a região de Gileade. Olha que coisa interessante. Uma guerra atingiu a região de Gileade. E aí, quando a guerra veio, sabe os bambambãs, os irmãos do Jefté, que estavam na terra, que achavam que era o dono da terra, que o irmão rejeitadinho não tinha vez ou coisa parecida? Eles não estavam aptos
eles não estavam preparados para enfrentar a guerra. E aí os anciões da região falaram para eles assim, ó, se vocês querem vencer essa guerra, se vocês querem vencer essa batalha, se vocês querem ter êxito aqui, só tem uma forma disso acontecer. Vocês vão ter que ir atrás do irmão de vocês desprezado, o irmão de vocês rejeitado e trazer ele de volta para cá, para ele ser o líder de vocês nessa batalha. Sabe o que Deus me deu aqui como interpretação e como revelação? Tem gente que está sentado na cadeira de alegre. Ele botou o outro para correr da cadeira, mas ele, naquela cadeira, ele não tem capacitação para nada. Vamos dizer isso a respeito de ministério, de obreiro? Tem gente que está na posição de obreiro, mas não consegue expulsar um demônio. Tem gente que está na condição de obreiro e não consegue orar para Jesus curar ninguém. Tem gente que não consegue ter uma revelação da palavra, não consegue ter uma revelação da ministração, mas ele expulsou, ele rejeitou alguém que tinha. E para aquela obra, para aquele trabalho desenvolver, para ele acontecer de novo, é só se trazer aquele que ele rejeitou. É só se trazer aquele que ele desprezou. Você está entendendo? Total. Então os irmãos, eles tiveram que, tipo assim, meio que se rebaixar, entender o fracasso, entender que a posição não era deles, entender que a rejeição e o desprezo que eles fizeram estava custando caro para eles mesmos e tendo que trazer o Jefté de volta para ele ser o responsável para acontecer um êxito, para acontecer vitória. Se você pegar a história da Bíblia, é que muita gente só lembra de Davi, né? Sim, Davi também tá aqui também, tá? É que todo mundo só lembra como Davi, como o rejeitado, tudo. Sim. Mas se você pegar a história da Bíblia, pode ser que algum não seja assim, mas se não foi assim, 98% são sempre os rejeitados, os menores, os mais improváveis mesmo, como falam. Sim. Todos eles, exceto Saul. Saul era o alto, o belo, que todo mundo queria como rei. Sim. Mas ele que foi o que foi ali depois no final rejeitou a Deus. Sim. E terminou ali, né? Sim. Na realidade, eu tenho uma mensagem e eu baseio ela na parábola do bom samaritano, né? Que, tipo assim, Deus ele tem prazer em usar os improváveis. Deus ele tem prazer em usar os improváveis. E por que a parábola do bom samaritano? Porque na parábola do bom samaritano tá lá ferido o judeu no meio do caminho, não é isso? Ele tá ferido. Eu falei no outro podcast, isso aí até deu corte até. Tá lá, e porque muita gente usa, e eu vou para uma outra linha. Muita gente usa o bom samaritano como se fosse o próprio Jesus, e eu já uso ao contrário. Eu uso Jesus contando a história do improvável. Por quê? Passou no caminho o sacerdote, que era o mais palpável a ser a pessoa que ia socorrer o ferido, não é isso? Sim. Só que o sacerdote ele passou direto. Passou o levita, que também era alguém muito bem preparado, que era palpável para socorrer o ferido. E também passou direto. E aí um samaritano, e há uma guerra gigantesca entre samaritanos e judeus durante muito tempo, os judeus tratavam o samaritano como se não fosse nada, não era isso? O judeu tratava o samaritano como se fosse um pecador. O judeu tratava o samaritano como se fosse alguém perdido. O judeu tratava o samaritano como alguém pagão. E foi exatamente o samaritano que passou por ali, que tinha azeite, que tinha vinho, para recuperar quem está ferido. Tem muita gente aí de terno, de gravata, de postura, de título, de diploma na parede, de canudo debaixo do braço, com conhecimento, poliglota, coisa parecida, que não tem servido de absolutamente nada. Aí Deus pega os pequenos, os simples, pega um Guigo da vida, que até pouco tempo atrás nem crente era. Total. Eu conheço a sua história. Sim. E faz um trabalho como esse aqui, ó, que é um trabalho de samaritano para recuperar pessoas feridas. Aleluia. Isso é forte. Entendeu? Pega o Léo, que há pouco tempo atrás as pessoas não davam nada, dizia, vai ser o quê? E de repente tá aqui toda semana no microfone, sendo um samaritano com azeite e com vinho para recuperar a pessoa. Pega o autista aqui, que nunca ia poder pegar o microfone na mão, que nunca ia poder se expressar, que nunca ia poder falar nada, e vai levando azeite e vinho. Então, Deus ele tem prazer de usar improváveis, rejeitados. Aqui, essa mesa é uma mesa de rejeitados improváveis que Deus está usando. É que Deus, quando ele escolhe, ele tem o prazer no seu servo. Porque ele pode até colocar pessoas para auxiliar ele, no caso de Moisés. Sim. Ele colocou ali Arão para poder auxiliar ele. Sim. Mas ele fala, mas com o meu servo eu falo face a face. Face a face. Vocês eu falarei por sonho. Uau, uau. Então, isso, então eu falo, o ser humano ele pode rejeitar, o ser humano ele pode desprezar. Mas Deus não rejeita, Deus não despreza. Então se Deus não rejeita, se Deus não despreza, você tem a senha de Deus, irmão. Você tem a senha de Deus. Tá alinhado no céu. A Simone perguntou aqui, Guigo, fala por favor o capítulo, estou acompanhando com a Bíblia. Simone, tá no Juízes, a história de Jefté tá em Juízes a partir do capítulo 11.
11 e 12. São dois ou três capítulos, né? 2 ou 3 capítulos. Dois capítulos. 2 capítulos, né? 2 capítulos. 11 e 12. A história completa é bem curtinha. Mas no livro, Simone, quando você adquirir, você vai ter a história detalhadinha, assim, tipo, na minha visão. A revelação. Exato, você vai ter tudo aqui, ó. Eu preguei essa mensagem pela primeira vez no ano de 2006. Citando. Isso é que é ter memória, hein? Pois é, rapaz. Em 2006, o livro ficou maior, mas em 2006 eu falava só de 4 personagens. Em 2006 eu falava do rejeitado Jefité, eu falava do rejeitado João Marcos. Sabe quem é João Marcos, né? João Marcos. João Marcos, ele foi. Não, é interessante a história dele, porque numa das vezes ele fugiu quando foram prender Jesus lá no Getsemane. Ele estava enrolado numa toalha. Tomaram a toalha dele, ele fugiu peladão. Mas não prenderam ele. E uma outra fuga que causou sérios problemas para a vida dele é que ele era primo ou sobrinho do Barnabé, amigo do Paulo. E aí quando teve aquela situação da primeira viagem missionária, que choveu pedra, tá? E Paulo se escondeu, ou se fingiu de morto, o Barnabé se escondeu, o João Marcos meio que correu, fugiu. E aí quando foi da outra viagem, Barnabé chamou o Paulo para fazer a viagem e falou que ia levar o João Marcos. E o Paulo brigou com ele, falou, não vai levar não, esse cara fugiu, deixou a gente na mão, não serve. E aí eu vejo essa rejeição do apóstolo Paulo, mesmo Paulo, com tantos acertos, né? Paulo, o maior apóstolo do cristianismo, o responsável por tudo aquilo que a gente tem como matéria teológica sobre Jesus Cristo é Paulo. Sim. Mas mesmo ele cometeu um equívoco, porque tipo assim, falhar é do homem, sim, errar é do homem. Dar os famosos milhos, como a gente diria na gíria, é natural do homem. E o ser humano ele tem que ser piedoso para aquele que é fraco. O ser humano ele tem que se compadecer para aquele que é fraco. Não é porque você errou que eu tenho que jogar você na lata do lixo. Não é porque você errou que eu tenho que jogar você fora. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que, tipo assim, que eu tenho que ter piedade, eu tenho que te ajudar onde você errou, para você corrigir, para você poder dar a volta por cima e continuar. E tão verdade é que o João Marcos, ele descola do Paulo ali, junto com o Barnabé, e some da história. E eu vou encontrar ele, sabe aonde? Lá no 2 Timóteo, quando Paulo está escrevendo a última epístola que ele escreveu na vida, preso numa cadeia em Roma, dizendo o seguinte: eu preciso dos meus livros, eu preciso da minha capa, e eu quero que vocês me tragam João Marcos, porque ele será de grande utilidade para o meu ministério. Ali foi Deus tratando com Paulo, dizendo, sabe aquele que você rejeitou? Você vai usar ele no final da sua vida, porque ele vai ser importante no seu ministério. Meu Deus. E mesmo sendo crente. Você está entendendo o negócio? Meu Deus. Você está entendendo? Profundo isso aí. Aí o que acontece? Então eu tenho Jefité, na mensagem original, eu tinha Jefité, eu tinha João Marcos, eu tinha a história de Jesus, que eu leio lá Isaías capítulo 53, versículo 3, e eu mostro todas as rejeições de Jesus. Jesus rejeitado antes do nascimento, porque quando José descobre que a irmã Maria está grávida, ele quer pular fora, porque fala, peraí, vão dizer que eu fiz coisa que eu não devia e não sabia que aquilo era o Espírito Santo. Aí o que acontece? Tem a rejeição de não haver lugar para ele nascer. Aí tem a rejeição, por exemplo, de quando ele prega as mensagens proféticas, as pessoas não ouvem bem. Tem a rejeição dos judeus, tem a rejeição dos romanos, que culmina na cruz. Eu sei que ele tinha que morrer na cruz de qualquer jeito, porque o sacrifício da cruz é o caminho para que nós possamos ter a vida eterna e sermos feitos filhos de Deus, ok? Só que a cruz é algo tão cruel por causa da rejeição e por causa do desprezo. E você sabe que em algum momento Jesus, como homem na cruz, ele pensa que até Deus rejeitou ele. Sim. Porque o Eli lama sabachthani, em aramaico, traduzido para nós, quer dizer, Deus meu, porque me desamparaste. E se você quiser esmiuçar mais o desamparaste, quer dizer, Deus meu, porque me rejeitastes. Mas ele vence a rejeição na cruz e prova que venceu a rejeição quando ele diz, todo ressurreto, todo poder é me dado no céu e na terra. Então eu conto essas 3 histórias bíblicas, Jefité, João Marcos e Jesus, e terminava com a minha história pessoal de rejeição e desprezo. Só que aqui eu coloquei José, coloquei Davi, coloquei Ana, eu fui recheando de mais personagens bíblicos, assim, que é mais do que uma mensagem pregada, uma mensagem escrita. Qual é a mensagem mais impactante que você pregou até hoje, pastor? Tem algum? É lógico, todas é para alcançar vidas, todas têm aquela direção, a gente sabe. Mas porque eu creio que a mensagem primeiro precisa falar com a gente. Sim. Tá? Precisa Sim. falar com a gente pra gente, de fato, falar a verdade. E a verdade é Cristo falando com a gente e a gente ensinando as outras pessoas. Eu falo que a Rejeitados talvez foi a mensagem mais impactante da minha história. A Rejeitados foi a mensagem mais impactante da minha história. Mas essa aqui é um gosto particular meu. Uhum. Mas, por exemplo, tem um grupo de pessoas... Eu preciso até pedir para um irmão
que é responsável por vídeos, ele tem esse vídeo meu, chama Samuca Vídeos. Depois eu preciso falar com você. Manda o vídeo, Samuca. Pra achar esse vídeo. Uma mensagem chamada Ferreiros da Última Hora. Essa mensagem, ela me abriu muitas portas pelo Brasil. Eu preguei ela no ano de 2007, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Limeira, no Congresso Geral da Mocidade naquela cidade. Baseada lá em Zacarias, quando ele fala sobre chifres e ferreiros. Aí eu falo sobre os chifres, que quando a Bíblia fala sobre chifres, está falando sobre poder, sobre autoridade. Então eu falo de chifres do mal, poderes do mal, autoridades do mal, que Deus ele necessariamente precisa levantar ferreiros para destruir esses chifres. Essa mensagem ela marcou a história. Tem um pedaço dela no YouTube aí, depois, se as pessoas quiserem acessar, no meu canal aí tem um pedacinho dela, que é um poder de muito mover. Tem as mais atuais, como por exemplo a da porta do forno, né, que eu acabei de falar para você aqui, Lucas capítulo 24. Tem essa mensagem que eu falo sobre Deus ele inverter a fila, em vez de abençoar o rico chefe Jairo, ele abençoa a mulher anônima em primeiro lugar. Eu tenho algumas mensagens assim que braba, eu amo isso, que marcaram. Mas essa aqui eu tenho um carinho especial por ela, eu tenho um carinho especial. Tanto que eu transformei ela num livro. Essa eu tenho um carinho especial. Rejeitados. Vocês vão amar, gente. Vocês vão amar. Continua replicando meu número de telefone aí, tá, gente? No chat. Continua. Ô, pastor, aí. Que mensagem você deixaria para uma pessoa que se sente que está sendo rejeitada por Deus hoje? A mensagem que eu deixo... Como resolver isso? Primeiro, você precisa ter a compreensão que Deus não te rejeita. Você precisa ter a compreensão que Deus não te rejeita. Eu vou voltar para a passagem do Getsemane. A passagem do Getsemane, eu falei da prensa, né, de apertar e as olivas darem a essência, o óleo, o azeite, eu falei sobre isso. Mas eu preciso lembrar de um momento de Jesus, de joelho no chão, sem os discípulos, porque 8 ficaram na entrada do jardim, 3 ficaram uma distância de um tiro de pedra e ele sozinho. E Jesus naquele jardim, quando ele começa a orar, eu poderia citar aqueles montes de textos que a gente fala sobre oração, né? A oração da fé salva o doente, a oração do justo pode muito em seus efeitos, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes ou ocultas, pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á. Eu poderia citar todos esses versículos e alguém dizer, se Jesus está orando, então Deus vai de imediato respondê-lo. E o que aconteceu no jardim com Jesus orando foi isso aqui, ó. Era o silêncio de Deus. E imagine Jesus enfrentando aquele silêncio, se fosse como você que está se sentindo rejeitado por Deus, talvez Jesus poderia dizer o seguinte, até Deus me abandonou, mas não, Deus não abandonou. O que acontecia naquele momento é como eu disse, se o jardim é uma prensa, e a prensa está lá apertando o tempo todo, esse apertar é o trabalhar de Deus. Então você não está rejeitado. Deus está em silêncio na sua vida porque Ele está trabalhando, Ele está te prensando, Ele está te apertando, Ele está te espremendo para que o bagaço vá embora, para que a casca vá embora, para que o caroço vá embora e para que daqui a pouco a essência apareça. Então você não está rejeitado, você está sendo trabalhado por Deus. Você não é rejeitado, você está sendo trabalhado por Deus. Aguarde só mais um pouco, que daqui a pouco Deus interfere na história e manda um anjo para confortar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Assim como mandou no Getsemane. Deus ficou em silêncio, mas mandou o anjo. Sim. Meu Deus. Não, mas primeiro ficou bastante silêncio. Foi, silêncio. Para depois... Foi a terceira vez, se não me engano. Exato, para depois. É isso aí. Então, a gente tem que passar pelo processo do silêncio de Deus. Eu sei que você está se sentindo rejeitado por essa razão, mas você tem que passar pelo processo de Deus. Pastor, e com a sua sabedoria dada por Deus, assim eu creio, nós cremos, como que a pessoa pode reativar a chama do Espírito Santo novamente? Porque tem muitos indo na igreja, mas sem sentir nada. Sem sair de lá com a mensagem renovado, ativado, reacendido, sentindo a chama do poder do Espírito. Você sabe que eu penso comigo que isso depende do quebrantamento. Porque se você esperar... Porque muitos querem esperar só do pregador. E tem um outro detalhe, né? Eis que eu estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir
Você entendeu como é que é o negócio? Você entendeu qual que é a situação? Então, tipo assim, Jesus está aqui na porta o tempo todo. Jesus está na porta o tempo todo. Se você não se quebrantar, se você não ter um coração contrito, se você não tiver a sua alma sensível, se você não tiver os seus sentimentos interligados para com o céu, você vai continuar no mesmo. Mas alguém vai falar, pastor, mas a minha vida é tão cheia de problemas e eu não tenho problemas? Ah, pastor, mas eu tenho tantas dificuldades e vocês não têm dificuldades? Ah, mas eu sofro tantas perseguições e nós não sofremos todas essas perseguições? Então eu acho que é necessário o passo. Eu quero me quebrantar, eu quero me abrir. Eu não consigo. Todo ser humano, ele é adepto a se abrir. Todo ser humano. Por mais difícil que seja, mas todo ser humano é aberto a isso. Então eu fico com essa palavra. Ele está batendo na porta. E você, quando é que você vai dar o seu primeiro passo? Ele quer te encher de novo. Ele quer te avivar de novo. Ele quer te gabaritar de novo. Ele quer te usar de novo. Ele quer queimar você de novo. Eu acredito nessas coisas. Eu acredito nisso. Eu tenho uma mensagem poderosa aqui que a gente recebeu no chat do Edenecir Carvalho. Na próxima vez farei uma moqueca capixaba. Pode vir toda a equipe. Olha aí. Eu gostei disso aí, hein? Você é meu amigo, rapaz. Você vê aí, eu falei do peixe, falei, vai preparar a moqueca, rapaz. Coisa linda. Eu gostei disso aí, glória a Deus. Não esquece não, hein? Manda o endereço. Rapaz, eu tava pregando, ele mora em Campinas, né? Eu tava pregando na igreja dele e a gente se encontrou e eu tava já com almoço marcado com outro pastor. Ele falou, não, você vai comer na minha casa o peixe. E eu fui lá, rapaz. Fui lá, rapaz. Uma tarde maravilhosa, rapaz. Que maravilha, viu? Pastor, você acredita que a rejeição pode preparar o ser humano, a pessoa, a ela ser mais elevada, vamos dizer assim, ter um ministério mais elevado? É necessário que ela passe por isso? Às vezes está no ministério, não está acontecendo, está sendo rejeitado. Não estou dizendo que foi o seu caso, porque cada pessoa tem o seu... Mas sim, mas vamos falar a verdade. Como eu posso explicar isso? É mais ou menos assim. Sabe a criança? A criança, eu tenho um adolescente aqui, sentado ali, apesar dos 2 metros de altura dele. O homem é alto. É alto. Apesar dos 2 metros de altura dele, eu tenho um adolescente e o meu filho, ele não viveu o que eu vivi. Os nossos filhos não viveram o que nós vivemos. Nós somos uma geração que sofreu mais do que a geração dele, correto? O meu pai, ele sofreu mais do que a minha geração e assim por diante. Só que alguns pais da nossa geração, eles cometem o equívoco de dizer tipo assim, bom, como eu não tive isso lá no passado, como eu sofri demais lá no passado, eu vou dar de tudo pro meu filho, ele vai ter tudo, e aí o moleque tem o iPhone da última geração, aí ele tem o Play 5, tá saindo o Play 6 agora, né, Ju? Tá saindo o Play... Semana que vem? Ano que vem. Tá saindo o Play 6, aí ele tem o tênis da marca tal, igual eu trouxe agora, os tênis pra ele lá dos Estados Unidos pra ele, essas coisas todas, aí tem isso, tem aquilo, e tem criança que ela cresce nessa sintonia de ter tudo de mão beijada, que quando chega lá na frente, ele não dá valor em absolutamente nada e ele não tem uma construção palpável do que ele vai ser no futuro. Então eu entendo que o Deus Pai, para não construir filhos mimados, olha que coisa interessante, o Deus Pai, para não construir filhos mimados, ele permite que você passe pelos processos e pelas dificuldades e muitas vezes até pela rejeição, para que lá na frente, quando você estiver no patamar ministerial, você dê valor a cada centímetro, você dê valor a cada tijolo, você dê valor a cada espaço. Eu falo para vocês de todo o meu coração, o meu ministério é uma bênção, é uma dádiva do céu, mas eu dou valor a cada milímetro, eu dou valor a cada centímetro, porque tudo que eu sou hoje só é possível por causa das coisas que eu passei no passado. Tantas e tantas horas viajando de ônibus para vários estados do Brasil, dormindo na rodoviária, igrejas que, tipo assim, assumiam a responsabilidade de arcar com ofertas e custos e não cumprirem, e eu ficar na mão, andar com um sapato só furado no pé, andar com um terno só rasgando,
coisas do tipo assim. Eu falo para vocês que todas essas coisas, as rejeições, os desprezos passados de pastores que fecharam porta na minha cara, gente que não quis me receber no passado, tudo isso construiu um ministério sólido hoje. Então eu entendo que Deus ele permite isso para que lá na frente você dê valor naquilo que Deus fez na sua história. Glória a Deus. E pastor, no meio de uma rejeição, que é uma situação difícil, é delicada. Muito. Tem pessoas que não se curaram disso ainda, mas busca a cura constantemente, mesmo que inconsciente. Sim. Tá? No meio de uma rejeição, com a sua experiência e com o poder que Deus deu para você através do discernimento bíblico e tudo mais, como uma pessoa no meio de uma rejeição não se tornar frio espiritualmente? Porque eu acho que é muito importante também trabalhar a parte espiritual. Eu posso dizer para ti com conhecimento de causa que nos momentos mais rejeitados, no momento mais desprezado, a fé abalou. Posso dizer para você, em algumas vezes a fé abalou. E quando a fé abalou, eu confesso para ti que em algumas vezes eu pensei em desistir. Mas aí eu falo para você, rejeitado. Eu me lembro daquilo que Jesus deu um sermão muito duro uma certa feita, não foi? Ele deu um sermão muito duro. E todo mundo que estava ouvindo Jesus, acostumado com o pão, com o peixe, com os milagres, com aquelas realizações todas, quando ouviu aquele sermão muito duro de Jesus, o que eles fizeram? Eles viraram as costas e abandonaram Jesus. E aí Jesus olhou para os discípulos e falou o seguinte: ei, e vocês não vão embora? E essa aqui vai ser a palavra para esses rejeitados que estão se esfriando, que estão se esmorecendo, coisa parecida. Como é que eu posso ir embora da presença de Jesus? Por mais difícil que seja, por mais problemático que seja, por mais que as rejeições me feriram, por mais que o desprezo me machucou até umas horas, mas como é que eu posso deixar Jesus se só Ele tem as palavras de vida eterna? Então eu deixo essa palavra para você. Querido, eu sei que você está sofrendo, irmão. Eu sei que você está aflito. Eu sei que está difícil para você. Eu sei. O livro vai te ajudar bastante. Eu sei disso. O livro vai te ajudar bastante. Mas eu tenho uma palavra. Abandonar Jesus? Jamais. Sabe por quê? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Se você abandonar, você vai desmoronar de vez. Agora, se você permanecer com Jesus, eu te garanto, logo ali na frente, Jesus vira a chave. Você crê nisso? Você crê nisso? O pessoal aqui já crê. Está dizendo amém. Se você não abandonar, se você seguir fiel a esse Jesus que tem as palavras de vida eterna, a chave vai virar. Copiei de você, Daniel Pereira. A chave vai virar. É um amém. Amém, aleluia. Escreve aleluia aí, pessoal. Coloca um amém, dá um glória. Pastor, tem uma outra pergunta ainda seguindo esse contexto. Ok. Para a gente seguir essa linha. Podemos entender que no meados dessa rejeição, muitas vezes é um direcionamento de Deus e também podemos entender como um livramento? Vamos por parte. Eu entendo livramento, mas eu entendo obra magnífica. Olha que coisa. Profundo. Eu entendo obra magnífica. Tem uma personagem aqui no livro que é a irmã Ana. A irmã Ana, todos os anos, juntamente com o irmão Eucana e a irmã Penina e os filhos da irmã Penina, eles iam no templo fazer o seu culto, fazer o seu sacrifício e tudo mais. E a irmã Ana chorava desesperada com Eucana porque ela queria ter um filho. Porque a Penina tinha de sobra e a Ana não tinha. E a irmã Penina, que não era muito convertida, meio que tirava uma onda da irmã Ana pelo fato de ela não ter filha. E chegou um momento que a irmã Ana foi lá cobrar o irmão Eucana, dizendo o seguinte: por que eu não tenho filho? Ou coisa parecida. Aí ele falou assim: eu estou no lugar de Deus, por acaso, para dar filho? E ela continuou orando. Vamos pensar. E ela era rejeitada por esse fato, porque a mulher nesse tempo aqui, a mulher ela tinha uma serventia muito grande como mãe, como produtora de filhos. E ela era rejeitada por isso. Vocês já pararam para pensar que se por acaso ela tivesse filho ao mesmo tempo que Penina tinha, seria interessante, os filhos seriam abençoados, a história seria maravilhosa? Claro que seria. Mas o milagre ele só se torna maior por causa de todo esse processo de ela não ter filhos, dela ser rejeitada pela outra e dessa demora. Então tem situações, eu entendo isso hoje na minha vida. Claro que na hora que eu estava sofrendo lá atrás, eu não entendia assim.
que algumas rejeições, que alguns desprezos, algumas atitudes que as pessoas tomaram para comigo lá atrás, alguns maus feitos que as pessoas tomaram para comigo lá atrás eu não entendia isso, hoje eu entendo. Mas o Senhor Deus, ele permitiu isso ter uma duração, perdurar por algum tempo, para que quando o Senhor Deus ele virasse o cativeiro, a obra magnífica seria maior, o milagre fosse maior. Então tem gente que o Senhor Deus ele permite um tempo mais de sofrimento, um tempo mais de aflição. Eu sei que parece masoquismo isso, mas não é. Deus permite um tempo mais de sofrimento para que a glória de Deus seja maior. Lembra do cego que perguntaram para Jesus? Por que esse aí é cego? O pai dele pecou, a mãe dele pecou, ele cometeu algum equívoco? Qual que é o problema? Bartimeu, não? Não, o outro cego, sem ser o Bartimeu. O Bartimeu é o cego de Jericó, correto? É o outro cego. Que o judeu chamou os pais lá. Exato. E aí o que acontece? Jesus falou assim, não, ele não é cego porque o pai pecou, porque a mãe pecou. Ele não está sofrendo por causa de pecado de alguém, coisa parecida. Ele está sofrendo, sabe por quê? Para a glória de Deus. Alguém fala, como assim? Um cego para a glória de Deus? É porque ia chegar aquele dia em que Jesus ia curar o cego e o testemunho ia ser maravilhoso, o testemunho seria gigantesco, o testemunho seria extraordinário. Então está demorando um pouquinho para você passar por esse processo da rejeição e do desprezo, é porque a glória de Deus, a hora que Deus inverter, a hora que Deus virar a chave, a glória de Deus vai ser maior, 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 maior. E aí segue mais uma vez também de promessa de Deus. Porque quando Deus, mais uma vez, dá a sua palavra é reta e ele não é homem para que minta. Sim. Porque sempre a glória tem que ir para ele. Velo pela minha palavra para cumprir. Indo nessa história ainda de mãe, quando você pega a Sara, Deus dá a promessa de ter um filho. Sim. Mas o que ela faz? Ela, entre aspas, rejeita a Deus dando a concubina. Sim. Interfere nos planos de Deus. Interfere, exatamente. Só que lá na frente, quando ela fala, eu, uma idosa, não me lembro quantos anos ela falou que tinha lá, mas tipo, qual era a chance de ela ter um filho ali? Abraão tinha 100 anos e ela tinha 92 anos, gente. 92. Só isso. Mas aí o que acontece? Vem o filho da promessa. Pra quê? Pra glória de Deus. Imagina o tanto que essa mulher sofreu, né? Meu Deus. E depois não viveu muito, né? Pra viver, se é o filho, né? Meu Deus. Tremendo. É profundo. Então assim, tem muitas rejeições, né, pastor? Que a gente olha e às vezes até dentro da nossa casa, né? Eu fui rejeitado no ventre. Olha lá. A minha mãe foi mãe um pouco mais tarde. Essa história eu conto aqui no livro. Ela foi mãe, minha mãe foi mãe a primeira vez, ela tinha 37 anos. Pensa, o primeiro filho da minha mãe nasceu com 37 anos, ela teve 3 filhos. E com quase 4 anos de diferença, quase 5 de diferença de um e quase 4 de diferença do outro. Quando eu nasci, minha mãe ia fazer 41 anos. Faltavam 2 meses para minha mãe fazer 41 anos. Então quando a minha mãe ficou gestante do meu irmão, ela sofreu muito. Então ela tinha, não era crente, jurou tudo quanto é santo que ela nunca mais ia querer ter filho na vida. Só que é Deus que decide, né? E aí, outubro de 1976, a mãe começou a ter enjoo. Tava grávida de novo. Ela ficou muito brava com aquilo. Muito brava com aquilo, muito brava com aquilo. E alguém aconselhou que ela abortasse ou tirasse ou coisa parecida. Só que ela foi convencida por Deus. Mesmo não sendo crente, Deus fala. Foi convencida por Deus que aquela pessoa que estava no ventre era algo especial. Então minha mãe começou a pedir perdão para mim no ventre já ali, ó. Começou a pedir perdão para perdoar aquela rejeição, aquela coisa toda. Tanto que, quando eu estava para nascer, a minha mãe disse que eu não me mexia. Então parecia na cabeça dela que Deus tinha castigado ela e eu tinha morrido no ventre. Que nada, nasci. Só que aí Deus fez eu passar por todos esses processos e a minha mãe viu de perto a maioria das rejeições que eu sofri na vida, para ela entender de perto que não se pode rejeitar absolutamente ninguém. Então minha mãe viveu de perto todas as minhas rejeições exatamente por um processo que ela construiu lá atrás. Então eu sei o que é isso. Eu sei quando é um pai olhar torto para um filho. Eu sei quando é uma mãe olhar torto para um filho. Eu sei quando você não é bem quisto por um irmão. Eu sei exatamente o que é isso. Então eu sei que a gente conversando aqui, tem muita gente assistindo, passando por esse tipo de processo. Só que eu falo, eu venci a rejeição através de Jesus.
E é através de Jesus que essas pessoas vão vencer também, em nome de Jesus. Ô pastor, e quando, vamos inverter agora, e quando a pessoa é rejeitado ou rejeitada pelo filho ou pela filha? Rapaz, esse aí, eu não tinha pensado por esse ponto. Como agir, como fazer? Rapaz, que ponto interessante agora, né? Que eu acho que é uma dor profunda também. Tipo, faz lembrar situações, por exemplo, de pais muito pobres, né? E aí, de repente, o filho, por alguma razão, ele consegue se destacar na vida e, de repente, ele tem vergonha dos pais. De repente, ele tem vergonha da onde ele saiu. Ele tem vergonha das suas origens. Rapaz, eu fico pensando comigo, se a pessoa que é o rejeitado, ele reagir de forma, como eu posso dizer assim, abrupta, se ele tentar reagir com a própria moeda, não vai ter êxito, né? Sim. Então eu penso comigo que ele deve fazer a mesma coisa quando é o contrário. Ele tem que ir para os pés de Jesus e apresentar aquela vida dizendo: Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque saiu de dentro de mim. Perdoa, porque foi eu que gerei. Perdoa, porque foi eu que concebi. Perdoa, porque foi eu que cuidei. Perdoa, porque foi eu que vesti. Perdoa, porque foi eu que dei de comida um dia. Até que uma hora o Senhor faça uma obra nessa vida e a pessoa caia em si, tenha consciência e entenda que ele não pode rejeitar quem são os responsáveis por sua existência. Então eu acho que o caminho é o caminho de orar pedindo para que Deus perdoe. Não tem outra coisa. Não adianta você querer bater de frente, não adianta você colocar um choque. Não adianta, porque vai piorar. Você concorda comigo? Sim, porque muitas vezes, às vezes o pai ou a mãe errou mesmo. Sim. Errou, e nós estamos aí abertos também a errar. Sim, ninguém é. Sim. A gente ainda não tá lá no céu. Eu confesso, o meu relacionamento com meu pai, ele nunca foi um relacionamento muito bom. Por quê? Porque o meu pai, na realidade, ele não conseguia compreender a minha situação atípica. O meu pai, na realidade, ele era daquele brutão daquela época mais antiga. Então meu pai achava que isso era frescura. Então nós tivemos muitos embates. Só que hoje meu pai, ele tá com demência, então ele não tem muita noção das coisas hoje, tá? Meu pai tem 82 anos, então ele não tem muita noção das coisas. Mas voltando um pouco no tempo, aonde ele ainda tinha um pouquinho de consciência, ele reconheceu diversas vezes que ele equivocou-se e que ele errou. Então, por mais dificuldade que eu tive de aproximação com ele, eu tenho que, tipo assim, passar um lápis, passar uma borracha, apagar isso e entender que ele é meu pai e eu não posso rejeitá-lo com a mesma moeda como aconteceu no passado. A verdade é que, seja você pai ou filho, enquanto você não conseguir perdoar a outra pessoa, por melhor que você esteja na sua vida, mas sempre vai ter algo vida vai te trancada, prendendo. Né? Vai estar trancada. Sempre. A minha irmã mandou um vídeo para mim esses dias atrás de alguém que falando o seguinte, que tentando fazer que os pais entendam ele, e na realidade o cerne do vídeo dizia que na realidade às vezes somos nós, no caso, que somos a cura dos nossos pais. Sim. Nós somos a cura das coisas erradas que eles fizeram no passado. Nós somos a cura. E só que é difícil você ter essa compreensão, e mais do que isso, quando há muitas feridas, né, quando há muitos machucados, né, em torno de, por exemplo, gente que sofreu muito na mão de pai e mãe. Eu, particularmente falando, eu não sofri assim, desse jeito. Tinha esse distanciamento, mas eu não sofri. Até porque minha mãe me protegeu muito, né? Minha mãe sempre me guardou muito, minha mãe sempre me blindou. Uma mulher que me amarrou o sapato até os 16 anos de idade, então ela sempre me blindou. Então, tipo assim, eu não sofri tanto porque eu sempre tive a proteção da mesma. Mas e as pessoas que não tiveram proteção de jeito nenhum e que foram defraudadas pelos pais? Sim. Então é difícil ele não ter uma rejeição e um desprezo por parte do pai. Terrível. É difícil perdoar, não é fácil, mas é necessário perdoar. Se não perdoar, não vai fechar a porta nunca. E para perdoar só estando com Deus. Bíblia. Não tem como. Cristo. Quando você entende que o amor te amou antes de você amar, você fala, é possível perdoar. Assim como Deus já me perdoou hoje, te perdoou hoje, vai continuar te perdoando. Sim. Meu Deus. É que na realidade você precisa entender a essência do perdão em você para que você perdoe.
o perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, você precisa entender Deus te perdoar. Sim. Se você conseguir ter a compreensão de Deus te perdoar, você vai conseguir perdoar as outras pessoas. Por isso que é assim na terra como no céu. Meu Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando no fim. Já? Já, passa rápido, voa, né? Rapaz, nós vamos para 2 horas falando já. Meu Deus do céu. Estamos chegando no fim, mas tem mais pergunta ainda dá tempo. Se você não fez sua pergunta, coloca a sua pergunta aqui no YouTube para honra e glória de Deus. Se você não deixou o seu like, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, é importante. E amanhã também, pessoal, estaremos ao vivo às 22 horas com o pastor Carlos Eduardo. Então, às 20... o Carlos Eduardo vai estar aqui. Já esteve aqui, tem um episódio dele aí também, você buscar lá no ao vivo, né? Um amigo querido. Ele é enfático, né? Bravo. Ele é enfático, né? Então, amanhã vai ser um horário diferente, não vai ser às 20h33, vai ser atípico, devido a outros compromissos do pastor, mas ele vai se fazer presente, se Deus quiser, permitindo, e eu creio que ele quer, às 22 horas amanhã, ao vivo. Então, já prepara a sua pergunta, prepara o seu caderno, a sua caneta para anotar e receber muitas mensagens valorosas para a honra e glória de Deus. E na quarta tem mais? Na quarta tem mais também. Rapaz, vocês estão gravando todo dia, rapaz. Olha aí. Deus tá mandando, a gente não tem como recusar. Aí, rapaz. O Gigo Cast tá ficando famoso, hein, rapaz? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem fica famoso é Jesus. Pra honra e glória de Deus. E muitas pessoas duvidaram, né? Pediam pra fechar, pediam pra mudar, mas não é meu projeto. É porque o projeto... Hoje, vamos assim, existem muitos podcasts de diversos temas, né? Sim. No mundo secular, até mesmo os evangélicos. E o propósito, muitas vezes, é o propósito comercial. E aqui, desde a primeira vez que eu vim, eu já senti que o propósito aqui é que o reino seja propagado. Glória a Deus. E que o nome de Jesus seja glorificado. E eu tenho certeza que enquanto durar, enquanto vocês estiverem aqui, isso aqui vai longe, vai alcançar distâncias que vocês nem imaginam. Eu falo isso de forma profética. Vocês nem imaginam. Amém. Chegou a minha pergunta? Igual você falou agora, pastor, só no Instagram é mais de 1 milhão de pessoas por mês. Que glória. Só Instagram, sem contar TikTok, glória. YouTube. É pra honra e glória de Jesus. E os cortes que vocês fazem aqui são maravilhosos depois. Glória a Deus. Eu propaguei um que vocês fizeram de uma palavra que eu deixei aqui. Rapaz, ele alcançou assim até do outro lado do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. É um negócio assim, maravilhoso. Então, o trabalho de vocês é um trabalho. O trabalho de vocês é um trabalho reconhecido e é um trabalho para a glória de Deus. Glória de Deus. E eu tenho certeza que vocês vão muito longe mesmo, em nome de Jesus. E eu quero agradecer também ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, por enviar pessoas tão valorosas, igual o Erivaldo, que está hoje aqui fazendo os cortes para nós, para honra e glória de Jesus. Uau. Né? E Deus nunca nos desamparou de nada. Deus sabe também de várias dificuldades. Amém. Às vezes a pessoa vê essa mesa montada, vê a gente aqui falando, acha que é simples, que é fácil. E a gente sabe que não é. Nós sabemos. Todo trabalho... E não tô aqui reclamando também, não. É só quem faz, né, que sabe. É só quem faz. Entendeu? Então, de fato, é para honra e glória de Deus. Amém. Que assim, o nome de Deus seja glorificado. Rejeitados. A gente também passou nesse processo. Passa às vezes ainda hoje, hoje, que não passou isso? Porque, assim, hoje, todo né? mundo quando é novo... Pois é. Infelizmente, a política do mundo, vamos falar assim, você não quer comparecer em qualquer lugar, você não quer... dar um voto de fé. Você tá falando no sentido de pessoas que, tipo assim, vocês convidam pra vir e a pessoa não quer vir ou coisa do tipo. Também. Assim. Já aconteceu no começo. Já aconteceu. Uau. Mas, olha assim, o tema aí, ó. Mas, como a gente fala, né? Tudo também acho que é propósito de Deus e tempo de Deus. E se tinha algum momento que tiver essas pessoas de virem aqui, elas virão porque Deus vai colocar elas. Deus já disse, né? Que essa cadeira será ocupada por quem Ele quer, né? Às vezes a gente é meio teimoso. Não. Às vezes... Só pra vocês terem uma ideia, a minha vinda pra cá, como aconteceu? Eu tava na cidade de Betim, Minas Gerais, sentado no banco da frente do carro, indo pregar no congresso, o motorista aqui do lado, e no banco de trás, aquela criança maravilhosa que canta um absurdo, chamado Marcelo. Brabo. E a gente começou a conversar sobre vários assuntos, tudo. Ele falou assim, rapaz, você leva todo jeito pra podcast. Eu falei pra ele assim, rapaz, eu já participei de alguns. Ele falou assim, pois eu vou indicar você para um pessoal e você vai participar desse podcast porque você tem muita coisa para contar lá, você tem muita coisa para falar lá.
já estamos aqui pela segunda vez. Marcelão, quero você aqui de volta. Volta, Marcelo. Vem, Marcelão. Marcelão cantou no meu casamento. Saudade de você. Olha isso, rapaz, que maravilha. Marcelão é bênção demais. Deus abençoe sua vida, Marcelão. Rapaz, um homem de Deus. Eu fui em duas igrejas americanas lá em Nova York. Eu fui numa igreja que chama Tabernáculo do Brooklyn e fui numa igreja chamada Times Square Church. Rapaz, eu vendo aqueles corais cantando, você sabe de quem que eu lembrei na hora? Do Marcelo. O Marcelo é aquilo ali, irmão. É Cara, aquilo. se você pegasse o meu casamento, quando foi pra entrar a noiva, aquele vozeirão fazendo a música, pra poder entrar e tudo, cara, tinha gente, o pessoal me perguntar depois da cerimônia, tudo, aonde você achou esse cara? Uau. Onde você achou essa voz? Onde você achou? E eu falava, é Deus. E de Deus totalmente. Um homem de Deus. De Deus totalmente. Marcelo, ó, beijo no coração, irmão. Te amo. E outra, pessoal, já esteve aqui. Se você colocar lá no YouTube, no ao vivo, você vai ver lá, Marcelo Gonçalves. E foi brabo, foi brabo. E é por causa dele que eu tô aqui. Então, glória a Deus. É aquilo que a gente tá falando. Só vai sentar nessa cadeira aqui as pessoas de Deus. Que Deus preparar, com certeza. E posso dizer uma coisa? Sabe esses que rejeitaram, aí eu vou falar igual o GFT agora, né? Sabe esses que rejeitaram? Vão ter que pedir pra sentar aqui nessa cadeira. Já aconteceu, já. Tá vendo aí? Deus sabe de todas as coisas. E Deus, ele olha muito... Eu creio nisso. O nosso coração. Então, o que a gente busca. Né? Exato. E quando você realmente busca propagar o reino dele, falar mesmo dele, Jesus, ele tem uma forma de fazer com que a gente... alcance mesmo mais pessoas. E não por méritos nossos, mas pra ele. E não tô falando da gente que a gente é alguma coisa, que a gente... Nada disso. Eu quero dizer que, assim, por menor que seja, mas que, vamos supor que cada podcast aqui que aconteça, uma vida seja tocada, você concorda que quantas pessoas já foram curadas? Querido, a Bíblia fala que uma alma, uma vida salva, vale mais do que o mundo inteiro perdido. Por isso que Jesus larga as 99 para ir buscar uma. Exato, é a 100ª ovelha, exato. Rapaz, a gente tem argumento, tem bastante argumento, né? Não tem como discutir com a Bíblia. Não, de jeito nenhum. Esquece. De jeito nenhum. Sim. Esquece. E você tem sido também... um instrumento, né, de Deus. Exato, um instrumento de Deus. E participado, assim, que nem... Eu te perguntei até de um outro podcast, depois a gente pode falar, mas eu senti muito de Deus ter falado também daquela mulher. Ah, da apóstola Amanda? Eu senti muito. Você tem que trazer ela aqui pra conversar com vocês. Fechou com ela. Apóstola Amanda Diniz, minha irmãzinha. Eu fechei com ela. Eu senti Deus falando muito bem dela e eu vi que ela realmente tem um coração. Amo ela de coração. Conheço ela já tem um bocado de anos já, entendeu? Vai ter novidades aí, pessoal. A gente tá bravo. E ali foi a primeira vez que eu falei do livro. Eu tô um marqueteiro, né? Eu tô um marqueteiro, né? Foi a primeira vez que eu falei do livro ali. Sim. E aqui vocês estão sendo a segunda... Que legal. A segunda casa que eu tô falando. Eu não lancei ainda, tá, gente? Eu não lancei. Eu vou fazer o lançamento a partir desse mês agora, que eu tô fazendo o lançamento. Eu já vou ter o meu, né, gente? Vocês precisam entrar em contato com o pastor Alan. Já fazer a pré-venda aí. Sim, vamos fazer pré-venda. Né? Mais pra frente, por exemplo, tem o menino que você agendou, o Leonardo Chignoli, ele tá me ajudando aqui pra gente poder colocar, tipo, pra vender na internet, tá? Essas coisas todas assim. Esse rapaz também é bem, pelo que eu conversei com ele, viu? Muito, muito. Ele é um cristocentrista, assim... muito profundo, assim. Nós temos discussões filosóficas sobre Jesus, assim, absurdas. Nós temos, assim, ele é meu amigo há mais de 20 anos e ele é maravilhoso, assim, maravilhoso. Não gostei dele falando tudo, ele se mostrou também super aberto ali a ajudar. E ele tem umas palavras um pouco fortes, né? Sim. Mas também você acompanhou lá o... Pautado. Perfeito. Exatamente. Não, e ele é Cristo na essência, amor. Aguardem. Não solta tudo, não. Não, mas é porque é interessante falar que alguém é cristocentrista, né? É interessante porque hoje em dia... Tá voltado ao nosso podcast também. Pois é, porque a gente recebeu pessoas assim, recentemente. Guilherme, pensa comigo. Eu falo que é uma incoerência a gente ser membro de igreja evangélica, não é isso o nome lá? Não é igreja evangélica? Sim. Pô, mas os caras só pregam judaísmo, irmão. Pelo amor de Deus, entendeu? Ou a igreja evangélica é pra falar de Jesus, irmão, de Cristo. Sim. Cristo em sua essência, a cruz, o sacrifício, a obra vicária, a transformação do... Pô, esse é o caminho. E a cruz é isso, requer renúncia, né? Por isso que total. Largue e me siga, porque é renúncia. Total. E o evangelho que não te dá renúncias, não te confronta, ele não é o evangelho. Sim. Né? E é isso que eu achei também legal dele, que ele bate muito nessa parte do Cristo. Mas, por exemplo, o Rodrigo Cristão
quando ele veio aqui, ele queria falar muito dessa parte da porta estreita. E ele usa muito... Ele não usa exatamente esse termo, mas é nesse sentido, a porta estreita, porque o evangelho é estreito, né? Sim, na realidade, tipo assim, no evangelho você não carrega bagagem. Não. Nenhuma. É por isso que você tem que passar pela agulha. No Peregrino, no livro Peregrino, é exatamente na primeira, acho que é das primeiras páginas, ele tá carregando um fardo gigantesco, e chega a um certo ponto que ele perde aquele fardo. Porque, tipo assim, no evangelho não tem espaço para você carregar nada. Só Cristo. Só Sim. Cristo. Vocês precisam ler o Cristo é suficiente. Quem não leu o Peregrino precisa ler. Isso é maravilhoso. Isso vai muito de encontro com essa da agulha. Porque a questão ali não é você passar pela agulha. Mas a comparação que ele faz remete também aos camelos. Sim, os camelos têm aquelas bagagens a portilha ou a porta lá da grande cidade de Jerusalém, verdade. E eles não conseguiam passar, é verdade. Porque mas, pastor, a gente já chegou no fim. Acabou. Pra honra e glória de Deus. Mas antes tem uma coisa. Oi, querido. Tem uma coisa. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Senhor Jesus Cristo por esse momento, por essa mesa. Amém. Pela presença sua aqui mais uma vez na mesa do GigoCast. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui ao vivo, que um dia vão passar por aqui, que vocês deixem o seu like antes de sair desse vídeo. Compartilha com mais pessoas, ativa o sininho para sempre estar recebendo mensagens para edificação, muitas vezes direção, talvez Sim. até que você esteja pedindo para Deus. Amém. Porque nós sabemos que Deus fala. E Deus às vezes não vai falar no seu ouvido, pode falar também, mas às vezes é uma direção de alguma outra pessoa através de um servo, de uma serva, né? E Deus faz essas coisas. Amém. Mas antes da gente encerrar, pastor, deixa uma mensagem para essa nação em nome de Jesus. Eu posso fazer em duas partes? Pode. Primeiro eu vou fazer a propaganda do livro pela última vez. Queridos, esse aqui é o meu mais novo lançamento. Eu, quando garoto, eu aprendi um provérbio chinês, que todo homem, para ser completo, era necessário plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Quando eu estava na 4ª série, na escola que eu estudei, escola municipal de 1º grau na época, chamado Marcos Mélega, na zona norte de São Paulo, bairro Lausanne Paulista. Inclusive, meus amigos da escola, que a gente tem um grupo daquela época, eu já falei isso no outro podcast, estão me assistindo. Um beijo para todos vocês, viu, equipe? Vocês são maravilhosos. Naquela época eu plantei uma mudinha de árvore lá no quintal da escola. Então eu plantei a minha árvore. Eu, em 2008, no dia 22 de dezembro de 2008, Jesus me presenteou com aquela benção que está aqui do nosso lado, o João Wesley. Então eu tenho um filho. Então agora, aprove a Deus de eu escrever o meu primeiro exemplar, chamado Rejeitados. Tem outros que estão em forma ainda, mas está aqui o livro Rejeitados. Eu tenho certeza que ele será de grande valia para a sua vida. Você pode adquirir no meu telefone, que eu deixei de contato para vocês, o 11 98336-6645. Se é do exterior, bota 55 na frente, ok? Estou lançando esse livro e eu espero que ele seja de grande valia para curar as suas feridas de rejeição e desprezo. Essa aqui foi minha propaganda do livro. Glória a Deus. Agora, a minha mensagem para você, rejeitado. A minha mensagem para você, desprezado. Eu sei que você está sofrendo há muito tempo. Eu sei que você está padecendo há muito tempo. E parece que você olha para todos os lados e para todos os cantos, para a infinidade de opções e, de repente, você não encontrou nada. Mas eu te afirmo, Jesus está bem pertinho de você. Ele está trabalhando, mesmo que seja como no jardim do Getsemane, apertando, prensando. Daqui a pouco, ele envia um anjo para te carregar nos braços e você vai vencer e a rejeição e o desprezo vai ficar para trás. Será uma página virada. É a mensagem que o pastor Benilton Alan deixa para você. Deus abençoe. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por mais uma noite. A todos que estão aqui presentes ou que entraram ou entrarão em algum momento. Obrigado mais uma vez, pastor Benilton, por ter aceito o convite, pelo livro. Que pessoas realmente sejam abençoadas por este livro, por as palavras que estão aí contidas. Amém. E que realmente muitos sejam até curados mesmo, Amém. Né? Serão. Assim como era André, né? André Sodré, acho que era isso, estou falando de cabeça aqui, que ele falou que ele assistiu sua pregação e hoje é um pai de família. Gabriel Sodré. Gabriel Sodré. Deus te abençoe, viu, Gabriel? Que hoje ele é um pai de família, encontrou a Cristo, né? E que a gente possa compreender sempre as mensagens de Deus,
o verdadeiro evangelho. Amém. Né? E só também complementando que você estava falando das bagagens, que eu fui falar do camelo, eu falei, se muitos não sabem, o camelo, aquela corcunda que ele tem, aquilo ali, ele armazena, seja um alimento, algo que para poder ele suportar o deserto, que ele fica às vezes 30, 40, 60 dias no deserto. Principalmente, né? Então aquilo ali é para ele suportar. Uau. Só que aí quando ele fala da agulha, é justamente por isso. A bagagem é terrena. Você não pode levar algo que não é do céu. Amém. 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 Glória a Deus. Pessoal, Deus abençoe a vida de todos vocês. Não se esqueçam, amanhã, ao vivo, às 22 horas, com o pastor... Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, às 22 horas. E na quarta-feira, às 20h30, com a missionária Ruth Benigno. Né? E é isso. Pessoal, anota aí na agenda, pessoal. Já tá lá na abinha aí, ao vivo. Ativa as notificações para quando chegar o horário, você receber esse lembrete. E o último recado é para minha esposa, que não tinha deixado ainda hoje, mas um beijo, meu amor, te amo muito. E eu mandei para minha, casa, é melhor mandar, não. Minha esposa, Deus abençoe, um beijo no seu coração. Daqui a pouquinho, eu e o seu querido bebê de 2 metros de altura tá chegando. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, Deus abençoe a vida de todos. GigoCast, o seu podcast cristão.